Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e as redes sociais do Legislativo Caxiense. Estamos iniciando a sessão ordinária desta quinta-feira, a última da semana. Estão inscritos no grande expediente os vereadores Juliano Valim e Rose Frigieri. Na ordem do dia, teremos aí pelo menos 4 apreciações por parte dos parlamentares. Entre elas, uma votação de um requerimento de autoria do vereador Capitão Ramon, com pedido de informações da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana sobre medidas de impactos no trânsito em razão das obras realizadas nas vias públicas de Caxias do Sul. Também teremos no acordo de lideranças a presidente da AMOB Vila Lobos Vergueiros, Tânia Menezes. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores da 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhor presidente. Presidente Lucas Carinhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malman. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigieri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel e Tenente Cristiano Becker. Grande expediente de hoje, Juliano Valim e Rose Frigieri. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Malman. Informo que a vereadora Andressa Marques está em representação desta casa no 6º Congresso Estadual da CTB-RS, no auditório da FETAG-RS em Porto Alegre. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto, por vereador inscrito para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. Peço a palavra. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb. Peço a palavra. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, comunidade caxiense que nos assiste e acompanha. Com profunda solidariedade, eu quero prestar um voto de pesar pela passagem e falecimento do senhor Josué Antunes da Silva, aos 69 anos de idade. O senhor Josué era pai de um amigo muito especial, que inclusive é um xará, né? É o Caleb Silva, e ele acabou perdendo o seu pai. E ontem à noite nós estivemos juntos lá no velório, prestando nossos sentimentos a ele e a sua família nesse momento de dor. O Caleb era o seu filho único e a gente fica feliz pela esperança de vida eterna, que é o que traz conforto à família nessa hora de dor. Mas também lamenta a partida, né, e celebra aí toda a história e o legado que o seu Josué deixou aí ao seu filho Caleb e toda a família. Então, que Deus possa abençoá-los e possa confortá-los nesse momento de dor. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, a vereadora Rose Frigieri. Bom dia quem nos acompanha. Hoje eu quero fazer um voto de louvor, né, de congratulações ao escritor Pedro Guerra, que foi escolhido ontem para ser o patrono dessa Feira do Livro, da próxima Feira do Livro de setembro deste ano. Pedro Guerra conheço há muito tempo, né, um jovem escritor. Já tem vários livros escritos, já trabalhamos em escolas com livros do Pedro Guerra, em mais de uma escola, mais de um livro. Atrai muito assim a leitura de adolescentes, da juventude, mas também de adultos, e também do meu amigo Hernani Carraro, que é ilustrador e também foi escolhido ontem para ser o amigo do livro da próxima feira. Então, eu acho nada mais do que merecido os parabéns a esses 2 artistas, escritores, autores caxienses. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra, vereador Ramon Teles.
Senhor presidente, nobres colegas, hoje, dia 29 de maio, Dia Internacional dos Peacekeepers, dos mantenedores da paz. Hoje, nós homenageamos homens e mulheres que dedicam e dedicaram as suas vidas para manter a paz em outras nações. Eu, como membro do Exército Brasileiro, tenho muito orgulho dessa história, de fazer parte dessa história de solidariedade, profissionalismo, coragem e espírito de solidariedade em diversas missões internacionais. Então, o Exército Brasileiro esteve de Angola ao Haiti, do Sudão ao Timor-Leste, atuando para manter a paz nas nações que não conseguiram manter a paz com os seus próprios exércitos brasileiros. E aqui nós fazemos a seguinte citação: todo país terá uma força armada, se não a dele, a de outro país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon Teles. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem nos assiste pelas redes sociais, né, simplesmente eu gostaria de fazer um agradecimento em nome da nossa Caxias aí pelos trabalhos que prestaram a senhora Maria de Lourdes Fagherazzi, então ex-presidente da nossa querida e estimada Codeca, né, a qual zela pelos e presta serviços à nossa cidade. Então, desejar a Maria de Lourdes Fagherazzi, muito sucesso nas suas próximas escolhas, e agradecer pelos serviços que fizeste à nossa cidade, Maria de Lourdes, e saiba que estamos às ordens aqui nessa Casa Legislativa, e somente agradecer mesmo pelo que a senhora fez pela nossa Codeca nesses últimos 3 anos que a senhora ficou à frente da presidência da Codeca. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Hoje, dia 29 de maio, é o dia do geógrafo e também do estatístico. Então, eu queria aqui dar os meus parabéns para esses profissionais que muitas vezes trabalham nos bastidores, para dar melhor condições de toda uma equipe, desenvolver um trabalho, estudos e sucessivamente. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Encerradas as pequenas comunicações. Eu vou falar aqui. Então, com a palavra, Tânia Menezes. Bom dia a todos e todas. Eu sou vice-presidente da Assembleia Geral da UAB e, como vocês sabem, a UAB acompanha todas as AMOBs, procura ajudá-las no que for preciso. Eu também fui presidente do Vila Lobos durante muitos anos e também acompanhei o Vila Lobos quando eu fui presidente da UAB. O Alberi de Matos ainda era o presidente. E nesta época, nós já lutávamos pela Rua dos Brilhantes, que hoje vai ser o principal foco. Eu queria dizer para vocês que a gente já chorou muito por causa dessa rua. A gente já caiu muito naquela rua. Os moradores já estragaram muito carro nessa rua, muita moto nessa rua. E parece que o prefeito não se condói com isso. Eu quero dizer para vocês que faz 6 anos e 5 meses que a Prefeitura de Caxias do Sul não põe uma pedra no bairro Vila Lobos Vergueiros. Nós temos a Rua da Felicidade abandonada lá, bem na frente da casa do atual presidente, que nós fizemos o calçamento comunitário com o Guerra, que ele fez até ali. Depois eu não consegui avançar com mais ninguém. Está lá abandonado. Para vocês terem uma noção. Manutenção só começou a ser feita de fato agora que entrou o Lucas Suzin. E esse sim está fazendo um serviço. É de tirar o chapéu para o trabalho que esse guri está fazendo. É muito bom o trabalho dele. Mas eu vou me ater um pouco mais na rua do Vila Lobos
lá dos Brilhantes, porque como a gente luta tanto tempo, né? Ainda quando o Eloy ali assumiu como vice-prefeito com o Cassina, e chegou a nos ajudar a fazer um projeto, mas não deu para aplicar porque a nossa rua não era regularizada. Então nós perdemos tudo. Aí eu disse, bom, gente, então vamos apelar para a regularização e para as emendas. Então não foi ninguém, fui eu, conversei com a Denise Pessoa, nossa deputada federal, e pedi uma emenda. Ela veio visitar a rua, ela tem eleitores nessa rua, ela fez várias reuniões lá no nosso bairro, e a gente conquistou 900 mil reais de emenda para calçamento de toda a rua. Quando ela conversou com o Solete, que a gente foi lá conversar, era o calçamento de toda a rua, que começa na Rua dos Ametistas e termina na linha... Agora não vou lembrar o nome. Mas enfim, é de toda a Rua dos Brilhantes, tá? E quem quiser conhecer e ver os problemas que ela tem, é só ir lá olhar. De lá para cá, é só conversa, enrolação. O dinheiro chegou no caixa da prefeitura dezembro de 2023. 2023. Vejam bem, gente. 23, 24, 25, maio. Estamos entrando em junho. E agora, o D'Ambros veio com uma história de que não vão calçar toda a nossa rua, que vão calçar só um pedaço que a prefeitura não tem dinheiro. Como a prefeitura não tem dinheiro? A vereadora Roselaine Frigieri, inclusive, destinou também uma parte de uma emenda que era lá para o Belo Horizonte para nós. Onde é que está esse dinheiro? A gente não tem informação. Ninguém nos diz nada. Não nos chamam numa reunião ao redor de uma mesa e conversamos. Eu não quero brigar com ninguém. Eu quero conversar, mas eu quero informação séria. E por que pobre tem que pagar calçamento e rico não precisa? Agora querem enfiar a goela abaixo do nosso povo o calçamento comunitário, que vocês sabem que é muito caro. E lá, gente, tem muita área da prefeitura. Eu quero ver de onde é que a prefeitura vai tirar dinheiro para pagar o calçamento comunitário. Ou ela vai abandonar como ela fez na Rua da Felicidade. Então, é sério, é muito sério essas coisas. Né? Então, a gente precisa resolver essas coisas. Agora querem dar ordem de início para a obra dia 15 ou 16 de junho, mas não nos dão um mapa. Eu quero saber o mapa, da onde vai até onde. Olha, gente, o Alceu Barbosa Velho, goste quem não gostar. Tá? Assis Melo, goste quem não gostar. Nós temos toda a entrada do nosso bairro asfaltada. Do começo até a Rua da Felicidade, toda ela asfaltada, com calçada dos dois lados da rua. Com uma emenda do Assis de 1.300.000, e o Alceu colocou o resto. Mais de 1.800.000 o Alceu colocou. Então, eu tinha na minha cabeça que o prefeito, que a prefeitura, que os deputados, enfim, colocam uma parte do dinheiro e a prefeitura completa o resto. Né? Isso que a gente tinha pensado. Agora, não tirar do bolso do povo, gente. Sabe o que mais que eu tive que ouvir lá na rua, Eloy? De que vão tirar dinheiro do BPC das pessoas que não têm dinheiro. Mas quem tem BPC é porque já está morrendo de fome. Aí vão querer tirar o dinheiro do BPC para pagar calçamento? Mas estão achando que a gente é o quê, gente? Eu tenho 70 anos, eu não tenho 5.
Eu estou no movimento comunitário desde 1984. Eu passei por todos os prefeitos. E a gente foi muito bem atendido em vários aspectos. E aí eu não sei o que o prefeito tem contra nós. Porque em 4 anos de mandato dele, ele não botar uma pedra lá, não fazer uma manutenção adequada, não colocar ginecologistas que nós estamos pedindo há um tempo. Nós não temos mais agente de saúde há muito tempo. Nós temos uma escola fechada para fazer uma creche há muito tempo. Nós temos uma escuridão na entrada do bairro há muito tempo. E todas essas coisas estão na prefeitura, estão na pasta do bairro, foram entregues por 2 oportunidades através de cartas reivindicatórias, que eu achei que eu nem ia mais ouvir falar de carta reivindicatória que a gente usou no tempo do Vitório 3. Aí nós voltamos a usar agora, né? Só que as cartas reivindicatórias estão guardadas não sei aonde, porque não tiraram nada do papel, nada do papel. Então a gente está assim, muito indignado, porque realmente... Para concluir, Tânia. Não se explica essas coisas, entendeu? E eu queria pedir assim, a todos os vereadores, não importa o partido que seja, que nos apoie, que nos ajude. Nós precisamos calçar toda essa rua. Nós temos várias pessoas com problemas de saúde como o meu, nós temos pessoas cadeirantes, nós temos pessoas idosas, e essa rua, ela é muito importante para nós. Muito obrigada. Nós vamos suspender a sessão. Obrigado, Tânia. Participação. Seguimos com a nossa sessão. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, requerimento número 58/2025, de autoria do vereador Capitão Ramon, que solicita informações à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade sobre estudos e medidas de mitigação de impactos no trânsito em razão de obras realizadas nas vias do município. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Senhor presidente, nobres colegas, requerimento número 58 de 2025, pedido de informações ao prefeito. Artigo 176, inciso 3º. Pedido de informações à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade sobre estudos e medidas de mitigação de impactos no trânsito em razão de obras realizadas nas vias do município. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, atualmente, diversas obras de infraestrutura estão sendo realizadas em diferentes pontos do município de Caxias do Sul. No entanto, tem-se observado impactos significativos na mobilidade urbana, entre parênteses, trânsito, como congestionamentos, alterações nos trajetos de linhas de transporte público e dificuldades de acesso enfrentadas por moradores e comerciantes das áreas afetadas. Diante desse cenário e considerando o dever de transparência da administração pública, bem como o interesse público envolvido na garantia da mobilidade urbana e da segurança viária, venho, por meio deste, solicitar as seguintes informações relativas às obras executadas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e pela Secretaria de Obras do município.
Existe algum estudo técnico ou projeto que avalie os impactos dessas intervenções sobre o tráfego urbano em Caxias do Sul? Há planejamento de ações para mitigar os transtornos causados ao tráfego local, como a definição de rotas alternativas devidamente sinalizadas, reforço na sinalização provisória ou medidas de orientação à população? Foi realizada alguma consulta ou articulação prévia com os órgãos competentes de trânsito, visando a coordenação e acompanhamento das intervenções de modo a minimizar seus impactos sobre a circulação viária? A população foi informada das obras em jornal de ampla relevância dentro do prazo de 48 horas que antecedem a obra? Houve alguma mudança no sentido nas ruas adjacentes às obras para evitar transtornos? São consideradas a remoção de vagas de estacionamento nas rotas alternativas às obras para viabilizar o fluxo do trânsito? A presente solicitação fundamenta-se em diversos relatos recebidos da população em geral, que apontam problemas como congestionamentos recorrentes, ausência de sinalização adequada e dificuldade de deslocamento em áreas diretamente afetadas pelas obras. Tais questões têm interferido significativamente na rotina de moradores, comerciantes, trabalhadores e motoristas da cidade. Ademais, informo que na data de 5/5/2025, este vereador encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, solicitando apoio de pessoal e material para a realização de testes práticos voltados à melhoria do fluxo viário no acesso aos bairros da Zona Leste, especificamente na região abaixo do viaduto na BR-116, no bairro Bela Vista, abrangendo comunidades como Bela Vista, Cruzeiro, São Virgílio, São Vítor, Planalto, Desores, Diamantino, São Luís, entre outras. Contudo, a resposta obtida indicou a impossibilidade de atendimento à solicitação sob a justificativa de ausência de estudos de impacto de trânsito na região. Dessa forma, encaminho o presente requerimento para que as informações solicitadas sejam fornecidas de modo a permitir o exercício efetivo da fiscalização parlamentar e garantir transparência das ações da administração pública. Caxias do Sul, 23 de maio de 2025. 150 anos da colonização, 135 anos da emancipação política. Documento assinado pelo capitão Ramon. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o governo. As obras são um sinal de progresso. A cidade, ela se desenvolve com obras. É sinal da pujança do município. No entanto, quando você inicia uma obra sem avaliar os impactos no trânsito, isso pode causar um congestionamento muito significativo no município. E é o que tem acontecido em Caxias do Sul. É o que tem acontecido no nosso município. Eu trago aqui um exemplo prático. Visconde de Pelotas. Foi realizada uma intervenção na Visconde de Pelotas e na rua que foi escolhida para desviar o trânsito, na Isidoro Mari, tinha estacionamento dos ambos os lados. E uma via de duas mãos, que é a Visconde de Pelotas, se transformou em uma única mão. O que aconteceu com o fluxo de trânsito? Criou um novo gargalo, um novo congestionamento. Eu falo também do ponto ao lado do estádio Alfredo Jaconi. Nós estamos com uma obra ali. Os veículos têm de fazer quase 2 quilômetros. Praticamente tem que ir até a perimetral para retornar para o centro de Caxias do Sul. Será que a Secretaria de Trânsito não pode alterar o fluxo de uma via, alterar a mão, pelo menos momentaneamente? Isso precisa de um estudo técnico? Eu creio que não. Caxias do Sul tem alguma mão inglesa, por exemplo? Eu desconheço. Se alguém souber de algum local que tenha, por favor, me apresente, que eu desconheço. Então, nós temos que pensar como cidade grande. O nosso trânsito está um caos. Hoje, se você sair da sua casa no horário entre as 7 da manhã e as 8h30, um trecho para andar 3 quilômetros, você demora praticamente 30 a 40 minutos. Isso é totalmente inviável. Totalmente inviável. E por que isso acontece?
porque não tem uma continuidade do tráfego. Nós temos um sinal verde que se abre e o próximo se fecha. Eu não sei quem pensou nisso. Não tem um fluxo. Qual que é o fluxo correto? É que todos os sinais vão abrindo continuadamente para que o trânsito flua, para que haja fluidez. Não trave a cada esquina. É isso que vem acontecendo em Caxias do Sul. Nós não temos uma continuidade. E aí, nós temos na Sinimbu, por exemplo, o fluxo é a 40 km por hora. Mas se você não andar a 60, você não consegue pegar outro sinal verde. E aí parece que é uma pegadinha. Ele bota um radar a 40, tem que andar a 40, mas se você andar a 40, você pega todos fechados. Então, anda a 60 que é multado, escolha. Você quer andar mais, você quer chegar antes em casa ou não? Então, pelo amor de Deus, aqui quem pede não é o vereador. Aqui quem pede é a população. Olha o trânsito, é difícil colocar os sinais para abrir continuadamente? É muito difícil fazer isso? Eu creio que não. Eu creio que não. O técnico em eletrônica consegue fazer isso. Falta só querer. Falta só querer. E aqui, eu queria falar também a respeito de um pedido que eu fiz. Tenho experiência em obras. Eu trabalhava com obras no Exército Brasileiro, na engenharia do Exército. Eu tenho experiência em obras. É pouca, mas eu tenho. E aí eu passei a oportunidade de melhoria para a Secretaria de Trânsito. Já faz mais de mês. E aí, qual é a resposta que eu recebo? Temos que avaliar os impactos de mitigação de trânsito. Então, quer dizer, que para implementar uma melhoria para o município, você tem que fazer um estudo, um mestrado. É praticamente isso. Para implementar a melhoria, há de se haver um mestrado. No entanto, para se bloquear uma via, basta colocar uma placa e bloqueou a via. Tanto que, não é que eu estou criticando, mas eu já estou comentando o fato. Hoje, o SAMAI já tem as placas de trânsito, a CODECA tem placa de trânsito, a Secretaria de Obras tem placa de trânsito. Simplesmente chega, fecha uma rua, começa a obra. Começou a obra. E aí? Aí, para mim, a melhoria que eu quero implementar, não dá? O que está acontecendo no município? Eu estou aqui para ajudar. Eu sou de oposição, mas eu estou aqui para ajudar. E no trânsito, que é um pouquinho de experiência que eu tenho, eu quero contribuir com o município. E aí, tem pessoas que simplesmente não querem essa contribuição e estão deixando você com o trânsito engarrafado e demorando para chegar na sua casa, demorando para chegar no convívio da sua família e exposto aos perigos do trânsito. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Rose Frigerio. Tá, por favor. Acho interessante esse pedido de informação, né? Não é de hoje esses problemas que acontecem já há algum tempo, né? Esses congestionamentos que eles seriam até mais amplo, talvez, do que isso, né? Acho que algumas coisas nós poderíamos complementar aqui. Mas eu acho, e nós, inclusive, na última reunião da Comissão de Trânsito e Transporte, nós tivemos a presença do Gustavo Santos, da Visat, onde ele apresentou uma série de questões relativa ao ônibus, ao transporte coletivo, mas a mais importante também para esse debate era a questão de mecanismo para evitar esse congestionamento, né? Muitas vezes, eu lembro que a gente, às vezes, eu já fazia trabalho com os alunos, né? Muitas vezes a gente pensa que os ônibus, que o transporte coletivo impacta o trânsito, né? Atrapalha o trânsito, mas na verdade é esse mundaréu de carros que atrapalha o trânsito. Mas o que a gente diz? Tem que ter um planejamento no trânsito para que as pessoas não precisam, numa casa de 3, usarem 3 carros. Um planejamento no transporte coletivo também. Mas eu estou falando isso, vereador Capitão Ramon, porque o que eu acho que nós precisamos, não é a primeira vez que se discute isso, é não só discutir o transporte coletivo, o trânsito, enfim, mas principalmente a questão da mobilidade urbana, de ter um plano
o próprio plano que nós já elaboramos, que já está elaborado, ele tem que ser efetivado. Então, nós precisamos debater a mobilidade urbana como um todo, para evitar esse tipo de transtorno, não só no centro, em outras áreas, não mais só em horário de pico, né? Uma vez dizia, agora é horário de pico, isso aí quase não tem mais, todo horário é horário de pico, né? Então, esta casa, a comunidade caxiense, o legislativo, desde sempre vai ter que fazer esse debate. Nós já desafiamos, o vereador Bortola não está aqui, né? Mas que naquela comissão a gente debate isso de uma forma mais ampla, essa questão das conversões, é bom, é ruim, quem pode usar o corredor de ônibus. Eu tive outro dia uma conversa com os taxistas, que eles pedem, não os Uber, mas taxista com passageiro, que são 300 taxistas em Caxias, se nós formos ver, é um número muito pequeno, né? Que eles possam, de alguma maneira, usar o corredor de ônibus. Eu não sei, o ano passado, o ano retrasado, acho, a gente votou aqui que não, porque todo mundo queria usar o corredor de ônibus. Aí ia ser pior ainda. Mas talvez os taxistas, e eles deram sua justificativa, por que eles ficam em muita desvantagem com os Ubers quando estão trancados no trânsito, né? E uma série de coisas. Então, isso são debates que eu acho interessante quando vem esses pedidos de informações. Outro dia alguém estava comentando que os pedidos de informações às vezes se discute mais do que um projeto de lei, mas também é uma das funções nossa. Tão importante quanto legislar é fiscalizar. Então, acho que é importante esses debates, porque talvez nesses pedidos a gente amplie o debate sobre os diversos temas da cidade. Então, já vou declarar aqui, nós votaremos favoráveis, né? Mas muito importante esse pedido. Obrigado, vereador Rose. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Parabenizar o vereador Capitão Ramon pelo pedido de informações. Tenho certeza que muita gente se comove, tem algumas situações que necessariamente precisam ser alteradas na nossa cidade. E eu queria tratar de alguns pontos que, para mim, são estratégicos, e o senhor tratou, que não tem direta relação com obra. A sincronização das sinaleiras da Rua Visconde de Pelotas é uma questão óbvia. Nós precisamos realizar. Para sair da tronca e chegar no INSS, a pessoa demora 10 minutos em razão da sinaleira toda vez abrir e fechar, abrir e fechar. Descida da Alfredo Chaves com a Hércules Galó, a sinaleira da Hércules Galó precisa ser alterada. Porque, infelizmente, ela acaba por trancar toda a saída do centro em direção à Zona Norte. Então, as duas vias que saem do centro e vão em direção à Zona Norte acabam por não ter sincronização nas suas sinaleiras. Posteriormente, as obras da Perimetral Sul, em especial na rótula da São Leopoldo com a Perimetral Sul, atrasam significativamente a chegada de quem vai para sua casa na região do Esplanada Aeroporto, porque não houve um planejamento. Aquele desvio, obviamente, foi feito de uma forma improvisada e, obviamente, também foi feito com bom coração, mas deveria ter sido planejado. Os outros dois que foram feitos anteriormente foram feitos da maneira correta. O último feito, vereador Ramon, na Avenida São Leopoldo, acaba por impedir a pessoa praticamente de chegar em casa. As alterações na Rua Hércules Galó, concomitantes com a Doutor Montauri, para quem sai do Pio X, prejudicam também significativamente a mobilidade urbana. Mas o que mais me preocupa é que, quando eu me desloco até as obras, a gente tem uma previsão de término, acaba por não concluir em razão das intempéries do tempo, em razão da falta de planejamento, mas mais do que outras situações, me importa em que, em toda oportunidade, quando eu me desloco para a Câmara de bicicleta, quando não tem chuva, a Rua Hércules Galó e a Rua Doutor Montauri estão com as máquinas paradas. Então, é falta de perspectiva. Todos os dias eu passo pela obra e, infelizmente, não está tendo atividades, e quero crer melhor, em razão desta questão das intempéries que nós viemos sofrendo nas últimas semanas. Mas queria tratar, em especial, para que a Secretaria de Trânsito pense uma alteração na sinaleira da Rua Visconde de Pelotas, pense uma alteração nas sinaleiras da Rua Alfredo Chaves, pense uma saída alternativa para a rótula da Perimetral Sul entre
a Perimetral Sul e a Avenida São Leopoldo e pense alternativas para a Rua Doutor Montauri e também para a Rua Hércules Galó, porque tanto a Zona Norte como a Zona Sul, pela falta de planejamento, vem sofrendo muito com o trânsito no último período. E para finalizar, não só de críticas vive o homem, queria tratar que tive a oportunidade de conversar com o secretário Afonso e ele me comunicou que havia um estudo de implementação de uma ciclovia na Ernesto ou na 20 de setembro. Isso é muito importante. Nós temos que criar novos modais em uma via que atravessa a cidade e, com certeza, oportunizaria muita gente que hoje utiliza o carro utilizar a bicicleta, porque, infelizmente, é muito, muito inseguro andar de bicicleta na nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Encerrada a discussão, em votação, Para declarar voto, presidente. Para declarar voto, vereador Ramon Teles. Então, mas isso que o vereador Cláudio Libardi falou é importantíssimo. O pedido de informações, ele engloba obras, mas com certeza foi o que eu citei a respeito da sinalização dos semáforos, é de extrema relevância. Outro ponto que nós temos que repensar, talvez, seja o estacionamento na Sinimbu no final de semana. O que acontece? Quando você, na semana toda, não pode estacionar, aí no sábado tem um estacionamento na parte da esquerda, você acaba deixando a Sinimbu, por vezes, em uma pista. Por quê? São 3 pistas. Uma delas tem carro estacionado. Na outra, os carros estão saindo ou entrando, então o fluxo fica basicamente em uma pista. E isso vem afetando significativamente. Tanto que é mais difícil você circular na Sinimbu aos sábados do que propriamente durante a semana. Por causa desse impacto no trânsito do estacionamento na Sinimbu. Eu sei que tem que afeta diretamente aos comerciantes, eu entendo essa parte, mas nós temos estacionamentos próximos. Se a pessoa se desloca até o centro, ela vai e comprar no seu comércio. Eu peço que, na medida do possível, os senhores comerciantes tentem entender que a cidade ela não foi projetada para ser grande como ela é hoje. Então, as medidas que nós temos, por vezes, talvez, seja remover um estacionamento de um lado ou estacionamento do outro lado. Vai causar um impacto? Sim, mas vai melhorar como um todo para a cidade. Então, por vezes, nós temos que pensar no todo, ao invés de pensarmos somente no nosso lado. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon. Em declaração de voto, vereador Iago. Bom dia a todos. Só parabenizar o meu colega vereador Capitão Ramon pelo pedido de informações ali. Já que o senhor comentou ali da questão da Sinimbu, eu ontem estive lá no CES e aí a gente tem um problema ali com o pessoal que vai largar os idosos ali, né? Às vezes acaba fazendo uma fila ali e a fiscalização de trânsito acaba multando, né, quem para ali. Então o prédio não foi trocado, continua no mesmo lugar. O que eles poderiam fazer, na minha visão, é um recuo. Tem que tentar não atrapalhar a vida do cidadão. E a mesma coisa ocorre ali na frente do Andreas, na Júlio, que eu, quando pegava Uber, eu ia até outra esquina para ficar mais fácil para os Ubers me pegar ali, né? Mas as pessoas não têm essa mesma ideia e acabam esperando ali, os Uber param ali, ligam o pisca-alerta, atrapalha Júlio e acabam, né, sendo autuados também. Então, esses recuos acho que ajudaria bastante. Espero que eles entendam e avaliem essa situação. Ontem eu estive lá e é complicado, né? E até vou largar o vídeo semana que vem. Além disso, além de multar quem está ali na fila, vereador Capitão, aí o pessoal do trânsito botou a viatura em cima da calçada, obstruindo a faixa de pedestre, e até uma idosa que estava lá com uma bengalinha. O Iago não mente, o Iago faz vídeo, tem que filmar, porque senão o pessoal não acredita. Então, assim, eles acabam obstruindo para autuar quem está entrando no estacionamento ou parando, largar idoso na fila do CES. Eu filmei o pessoal largando idoso, filmei os aplicativos aqui. E quer que o aplicativo faça o quê? Que largue a pessoa aonde? Não tem, a pessoa quer ficar ali, eles ligam o pisca-alerta, mas são autuados. Ou levam um xingão ali, o pessoal liga a sirene e tal, como foi o caso de ontem. Então, tentar avaliar essa parte melhor. Seria isso. Obrigado, vereador Iago Morandi. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eloy Frisso vota sim.
Sim, presidente. Vereador Caleb Garbim, vota sim. Meu nobre presidente, voto sim. Vereador Juliano Valim, vota sim. Presidente, voto sim. Ramon Teles, vota sim. Vereador Rose Frigeri, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 58/2025 foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadores, com representação da vereadora Andressa Marques e atestado do vereador Bortola. Em primeira discussão, o projeto de lei número 90/2025, contido no processo 104/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 8577, de 11 de dezembro de 2020, que cria o Fundo Municipal de Fomento à Reciclagem Ecofundo, relator vereador Eloy Fris. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente. Recebeu esta comissão para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei 8.577, de 11 de dezembro de 2020, que cria o Fundo Municipal de Fomento à Reciclagem Ecofundo. Na exposição de motivos do projeto, o autor informa que os resíduos seletivos, os quais são coletados pela Codeca, são destinados às associações de recicladores conveniados com o município de Caxias do Sul, em conformidade com as diretrizes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade. As associações e cooperativas desempenham um papel fundamental na gestão dos resíduos sólidos gerados no âmbito municipal e são integrantes do Plano Municipal de Gestão Integrada Resíduos Sólidos. Integrada de Resíduos Sólidos. Em deliberação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, conforme a ata 154/2023, foi aprovada a possibilidade do pagamento de até 1.283 valor de referência municipal para cada associação cooperativa por exercício. Considerando a informação orçamentária 1499/2024 da Controladoria Geral do Município, é necessária a regulamentação quanto ao repasse de valores oriundos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Assim, destaca que na Lei 8.577 de 2020, a qual regulamenta o Ecofundo, existe a limitação do valor em até 6.000 valores de referência municipal na totalidade, com a finalidade de fomento à realização de triagem nos resíduos provenientes da coleta, é imprescindível a referida a alteração. Feita a breve exposição da matéria em exame, passamos às conclusões. A proposta demonstra viabilidade e atende os requisitos previstos na legislação vigente. A matéria em análise observa as premissas orçamentárias estabelecidas, estando plenamente fundamentada na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Dessa forma, o projeto de lei submetido à apreciação cumpre as exigências legais e regulatórias aplicáveis, assegurando sua adequação aos princípios de fiscalização e controle. Ante o exposto, essa comissão manifesta-se favorável à aprovação do presente projeto de lei. Caxias do Sul, 27 de maio de 2025, 150 da colonização, 135 da emancipação política, me assinado por mim, na condição de relator, vereador Edson da Rosa, vereadora Marisol Santos. Não assinaram o vereador Cláudio Libardo e o vereador Pedro Rodrigues. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Em primeira discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cláudio Libardo. Presidente, meus cumprimentos ao senhor novamente. Eu acredito que aqui tem um compromisso que foi firmado pelo prefeito Adiló e pelo secretário do Meio Ambiente, que foi efetivamente cumprido. Então precisa ser ressaltado isso. Agora, eu queria exclusivamente me manifestar. Eu pensei em apresentar uma emenda aditiva a esse projeto, porque ele não fala do retroativo. Eu estive na reunião que nós recebemos do secretário do Meio Ambiente e foi-me requerido que não fosse apresentada emenda aditiva, que o município posteriormente iria entrar em contato comigo para que nós verificássemos a possibilidade de uma alteração oriunda do Executivo. Esse projeto chega ao plenário e, infelizmente, eu ainda não recebi a ligação do secretário do Meio Ambiente, que firmou um compromisso público que iria me ligar na frente de todo mundo na reunião. Os outros vereadores que estavam lá, tenho certeza que recordam.
Eu deixei de apresentar a emenda, porque obviamente eu sei que no processo legislativo ele ia adiar essa tramitação, que já tem urgência por parte das associações de recicladores. Então fica o meu pedido que seja encaminhado posteriormente uma nova legislação, vereador Daniel, que possa alterar e garantir que esses efeitos se deem de forma retroativa. Porque, claro, no artigo 5º, dispõe que o município fica autorizado a firmar parceria com a finalidade de destinar recursos. Então, esse aqui não tem uma autorização para o passado, exclusivamente para o futuro. De imediato, vereador Eloy. Vereador Cláudio, eu não tenho muita certeza, mas se essa emenda, se apresentada por Vossa Senhoria, só atrasaria a tramitação do processo, além de que, na minha opinião, é a minha opinião, ela teria vício de origem, né? Então, seria inclusive necessário que a casa se manifestasse do ponto de vista da questão legal, no parecer eventual da Comissão de Constituição e Justiça. Então, lhe cumprimento, vereador, e talvez o entendimento de que a aprovação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente já se deu lá atrás, provavelmente o Executivo possa interpretar de que essa autorização dada pelo Conselho, que é quem define a utilização do recurso do Fundema, né? A competência legal é daquele Conselho, né? Então, talvez isso supra essa sua preocupação, vereador. Obrigado pela gentileza e aguardemos a realidade fática. No próximo período a gente vai descobrir se nós teremos ou não teremos esses recursos supostamente aqui em atraso pagos de imediato, vereadora Rose. Nós havíamos conversado já numa reunião e depois aqui pelos corredores, né, vereador Libardi, da importância de que as reciclagens recebessem esses atrasados, que não é pouco, né? São várias. Isso nós precisamos também ter, mas eu falo da Arca, por exemplo, que eu sei que eles estavam muito tempo para receber, e outras, né, que vieram aqui no plenário. Vieram aqui no plenário, inclusive, falar sobre isso, a Girassol, eu acho que, se eu não me engano, né? Então, é importante que o Executivo realmente faça esse repasse daquilo que tem que refazer, né? Não dá para só pagar daqui para frente. Então, me somo, né, à sua preocupação e peço também que isso seja cumprido. Obrigado pela gentileza, vereadora Rose. Então, mais do que uma crítica, fica um pedido. A gente entende esse projeto como positivo. É um compromisso que foi firmado e agora cumprido, mas com certeza essa alteração poderá possibilitar as associações que auxiliem ainda mais na manutenção da limpeza da nossa cidade e na preservação do meio ambiente do nosso planeta. Obrigado, presidente. Obrigado. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 95/2025, contido no processo 110/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 4.820, de 9 de abril de 1998, que autoriza a doação de imóvel com encargo da classe de bens dominicais do município de Caxias do Sul à União e da outras providências. Relator, vereador Eloy Frisso. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente. Recebeu esta comissão para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 4.820, de 9 de abril de 1988, que autorizou a doação de imóvel com encargo da classe de bens dominicais do município de Caxias do Sul à União e da outras providências. Na exposição de motivos do projeto, o autor argumenta que a presente proposição tem como objetivo atualizar os dispositivos da referida lei, conferindo destinação mais específica ao imóvel doado, no intuito de garantir a continuidade da preservação da memória histórica da Força Expedicionária Brasileira em Caxias do Sul. Como a Associação dos Ex-Combatentes foi formalmente extinta, a manutenção de sua memória e legado passou a ser realizada pela Associação de Familiares e Amigos da Força Expedicionária Brasileira, a AFA-FEB, composta por filhos, filhas e demais descendentes dos ex-combatentes. O artigo 3º prevê ainda um encadeamento institucional para a continuidade da administração do imóvel e do acervo,
caso ocorra a extinção da AFA-FEB, indicando como sucessores o Grêmio dos Subtenentes e Sargentos da Guarnição Federal de Caxias do Sul e, na ausência desse, o 3º Grupo de Artilharia. Feita a breve exposição da matéria, em exame, passamos às conclusões. Como visto, a presente proposição tem como objetivo atualizar os dispositivos da Lei 4.820, conferindo destinação mais específica ao imóvel já doado no intuito de garantir a continuidade da preservação da memória histórica da Força Expedicionária Brasileira em Caxias do Sul. Assim, uma proposta de lei que não prevê ou impõe custos adicionais ao município. Isto posto, conclui-se que a proposta demonstra viabilidade e atende os requisitos previstos na legislação vigente. A matéria em análise observa as premissas orçamentárias estabelecidas, estando fundamentada na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar 101/2000. Assim, essa comissão manifesta-se favorável à aprovação do presente projeto de lei. Vêm assinados por mim, na condição de relator, vereador Edson da Rosa, vereadora Marisol Santos. Acompanha a comissão ainda o vereador Cláudio Libardo e o vereador Pedro Rodrigues. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente, se possível, rapidamente. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, no meu período de professor, trabalhei durante quase 10 anos no Arquivo Histórico Municipal João Espadari Adame. E, sem dúvida nenhuma, dos momentos gratificantes que passei foi, sem dúvida, o meu convívio com as pessoas que cuidavam do Museu da FEB. Então, de fato, quero parabenizar o Executivo por garantir a perenidade desse espaço fantástico, né? Cujos ex-combatentes, os ainda vivos, né, que tive a oportunidade de conhecer, dedicavam um carinho enorme, né, por aquele espaço, né, que é um espaço deles. Então, eu acho que esse projeto de lei, quando coloca em última na cadeia o próprio grupo de artilharia, garante, né, a perenidade, né, desse espaço e da memória afetiva, né, da memória do que foi a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então, meus cumprimentos ao Executivo. De fato, esse projeto é muito, muito, muito bom mesmo. Era isso, presidente. Muito obrigado. Vereador, pois não, vereador Edson. Vereador Eloy Frisso, da mesma forma, indo ao encontro do que Vossa Excelência está dizendo, quando tive a oportunidade de estar como tenente no Exército, aqui no 3º GAI, nós tivemos uma convivência muito profunda com os pracinhas. E o carinho e o denodo que eles tinham e de contar as missões, nós ficávamos encantados, porque quem não participou não tem a menor noção do que é participar de uma guerra, né? A gente conhece muitas coisas e eu gosto de assistir filmes de guerra, mas quem viveu e quem conviveu com essa experiência, e nós temos uma parte disso ali em Caxias, onde Vossa Excelência está dizendo. Então é manutenção da história, né? É preservar a nossa gente que participou desse momento da história. Então, parabenizar, como Vossa Excelência disse, ao nosso Executivo por essa tomada de decisão. Obrigado, vereador. Peço a palavra, presidente. Peço a parte aí. Rose. Eu também achei bem importante, porque esse museu ele teve todo o início com os próprios pracinhas, e com o tempo o município cedeu um estagiário, depois foi dando um profissional, e eu, como professora de história, também levei muitos estudantes assistirem palestra, conhecerem. Eu lembro do seu Arioli, que eu sempre procurava levar quando ele estava lá, né? Quando ele estava lá, porque era uma aula, cada vez que eu ia, eu podia ouvir 4, 5 vezes, a gente aprendia mais o sentimento, aquelas coisas que não tem livro que conte, que expresse mais do que ver o próprio, né, falando as coisas que viveram. Então, eu acho que é uma memória, não é mais uma memória viva, porque eu acho que não tem mais nenhum, né? Acho que o último pracinha faleceu há pouco tempo, mas é uma memória ali que precisa muito ser resgatada, porque esses próprios pracinhas diziam muitas vezes que eles eram mais homenageados lá fora do país, quando acabou ali a guerra, e ele mesmo ia para a Itália todos os anos ser homenageado,
do que no próprio país. E que muitas vezes aqui, o vereador Edson da Rosa falou dos filmes, muitas vezes a gente assiste filme de guerras, né? E tem filme de guerra no cinema, enfim, mas muito mais de fora do que da participação dos brasileiros nessas guerras e do que foram. Então, acho que é importante também esse gesto do Executivo aqui. Obrigado, vereadora. Vereador Ramon. Não, vereador Caleb. Rapidamente, vereador Loi, na linha do que o senhor já apresentou aqui a nós e também o vereador Edson já comentou, tem uma frase do Edmund Burke que diz que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, né? E acho que é importante nós mantermos a memória de fato, como bem enfatizou a vereadora Rose. Tive orgulho de participar, minha turma do NPR foi a da 70 anos da vitória da FEB, né? Esse ano nós completamos 80 anos, então, de fato, cultuar as boas memórias, a história de um exército que saiu vitorioso desta guerra, então, um aceno importante e positivo aí do governo municipal. Parabéns. Obrigado, vereador. Então era isso, obrigado, vereadora Rose. Estava tentando me lembrar o nome do seu Arioli. Vossa Senhoria tem uma memória boa, então meus cumprimentos, principalmente à família do seu Arioli, porque sem dúvida nenhuma, muito do que está lá se deve a ele. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Presidente, nobres colegas, eu pedi para fazer o uso da palavra porque, como membro das Forças Armadas, eu fico muito feliz em ver este projeto de lei de permanência da história. Nós devemos conhecer a história do nosso país, conhecer a história da nossa Força Armada. Este ano nós completamos 80 anos da vitória. 80 anos em que o Brasil, por meio de seu símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que era uma cobra fumando, e muitos perguntam por que é uma cobra fumando? E a resposta é o seguinte: diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil se posicionar na guerra. Então a cobra fumou e os brasileiros foram para o fronte italiano. 25 mil militares estiveram na Itália e protegeram aqueles cidadãos italianos do nazifascismo. O Brasil finalmente se posicionou após ter sido torpedeado por submarinos alemães na costa brasileira. Navios mercantes foram torpedeados, diversos brasileiros morreram sem serem culpados de nada. Simplesmente morreram. Foi então que o atual presidente à época se posicionou e declarou guerra. Todos os militares que foram para o solo italiano não tinham conhecimento daquele local. Era um local totalmente inóspito. Nós fomos compor a força americana, os aliados. Chegando lá, os equipamentos eram totalmente distintos daqueles que nós utilizávamos aqui no Brasil. Então, os brasileiros demonstraram muita força e conseguiram alcançar os objetivos. Tanto que na Itália, os brasileiros são muito reconhecidos, porque eles defenderam as pessoas que precisavam de ajuda naquele momento. Os brasileiros eram diferentes de qualquer outro exército. Eram totalmente diferentes. Os brasileiros tinham empatia, lutavam com denodo e galhardia, mas tinham empatia. Se outro militar de outro exército inimigo se rendia, eles respeitavam a rendição. E essa que é a glória de uma força armada. Você combate até que o inimigo baixe a sua arma. Quando ele baixa a arma, você o prende e respeita o seu direito à vida. Então, muito me orgulha em nós aqui em Caxias do Sul termos um museu da Força Expedicionária Brasileira. E independentemente da esfera ideológica ou política, nós defendemos a permanência desse museu e cultuamos a história. Aqui, talvez muitos não saibam, mas hoje os pracinhas são muito glorificados. No entanto, outrora, não faz muito tempo, eles eram taxados como loucos. Voltaram da guerra abandonados, com diversos problemas. Imagina você ver alguém ser trucidado ao seu lado.
arrancado uma perna, perder a sua cabeça, o seu amigo morreu de forma horrível, você foi alvejado, você teve uma perna arrancada, e eles voltaram para o Brasil. E quando voltaram para o Brasil, foram renegados, infelizmente. O governo depois não cuidou desses pracinhas e eles foram taxados como loucos. Muitos acabaram perdendo as suas famílias, porque a família não aguentava. Talvez algumas famílias entraram até mesmo na miséria naquele momento. E hoje, graças a Deus, eles são valorizados. Ganharam medalhas, condecorações pelos seus feitos históricos, e o Exército Brasileiro, aqui eu falo como membro, sempre que pode, convida esses pracinhas para irem nos seus quartéis e saudar, né? Aproveitar em vida, porque não adianta depois você dar um prêmio pós-mortem. Nós temos que elogiar em vida, agradecer pelos feitos. E aqui eu tive a grata satisfação de vir aqui na comemoração dos 80 anos do Dia da Vitória, aqui na Câmara de Vereadores, capitaneada pelo vereador Bortola. E eu vi aqui muitas idosas que vieram felizes da vida de estarem relembrando dos seus pais, dos seus avós, dos seus maridos. Então, parabéns, esse é um golaço da Prefeitura de Caxias do Sul por manter viva essa história. E assim como o Caleb Garbim falou, nosso vereador, aquele que não conhece a sua história está fadada a repeti-la. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 9/2025, contido no processo 133/2025, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, que acolhe o parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado e aprova as contas dos senhores Daniel Antônio Guerra e Flávio Guido Cassina, relativos ao exercício financeiro de 2019 do município de Caxias do Sul. Relator, vereador Eloy Frisco. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Obrigado, senhor presidente. Farei a leitura. Recebe esta comissão para análise o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado acerca das contas prestadas pelo Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul, sendo os administradores responsáveis Flávio Cassina, prefeito em exercício, e Daniel Antônio Guerra, prefeito referente ao exercício 2019. Levada a análise a prestação de contas da gestão fiscal, a primeira Câmara do TCE, no processo 003202-02.00/19-4, folhas 1.392 a 1.401, emitiu parecer com o seguinte conteúdo: parecer favorável, com ressalvas, à aprovação das contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Caxias do Sul, correspondentes ao exercício 2019, gestão dos senhores Daniel Antônio Guerra e Flávio Guido Cassina, com fundamento no artigo 3º da Resolução 1009/2014, combinado com o artigo 144 do regime interno desse tribunal. O julgamento ainda determina o atual gestor que adote medidas efetivas em relação ao item 9.1.3, nos termos apresentados no voto do conselheiro relator. Tal item refere-se à determinação de, além de manter o aponte nos termos acima descritos, também cabe determinar ao gestor atual que adote medidas efetivas para o atingimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação, com a promoção de campanhas de conscientização à busca ativa dessas populações e a criação de bancos de dados específicos para monitorar a efetividade de tais ações, visando o cumprimento das estratégias relativas a esta meta. Incorrerá o gestor em caso de descumprimento do exposto na violação do artigo 208, inciso 1º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Complementar 59/2009. Frente ao exposto, essa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário e Turismo, seguido os termos do parecer 21.714 do Tribunal de Contas do Estado, opina pela aprovação do parecer prévio às contas referentes ao exercício de 2019 deste município, tempo em que encaminha a matéria ao plenário para aprovação pelos nobres pares através do projeto de decreto legislativo.
também vem assinado por mim, vereador Edson Sarosa e vereadora Marisol. Vereador, acompanha a comissão ainda, vereador Cláudio Libar e vereador Pedro Rodrigues. Esse é o parecer, senhor presidente, faço apenas um adendo de que não me considerei impedido na condição de relator desse processo, presidente da comissão, porque à época ainda não estava no exercício de vice-prefeito. Foi o período, no final de dezembro, após a cassação do então prefeito Daniel Guerra, que o Cassino assumiu por alguns dias, tá? Então, nesse sentido, é que é citado o nome do Cassina como gestor também, né? Mas a maior parte do período foi com relação ao período de exercício do então ex-prefeito Daniel Guerra. E esse apontamento que se refere é basicamente sobre a questão das escolas infantis, né? No sentido de cumprimento da determinação da Constituição Federal de que o município deveria assumir as escolas infantis, que é todo um rosário que todos os senhores e as senhoras já conhecem, né? Do ponto de vista de se buscar recursos, né? Para assumir mais esse compromisso pelo município. Era esse o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador Frisso. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Quero saudar aqui a presença do nosso vereador suplente e secretário de Habitação, Jack. Grato pela presença, é sempre bem-vindo nessa casa. Encerrada a ordem do dia, passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Juliano Valim. Estimado presidente, hoje eu passo meu grande expediente ao nobre colega Fantinel. Com a palavra da tribuna, vereador Sandro Fantinel. Sandro Luiz, eu acho, né? Luiz, né? Senhor presidente, queridos colegas, cidadãos que nos acompanham, eu trago aqui hoje, então, várias pautas nesse dia. Peço desculpas já antecipadamente aos colegas que eu não terei como passar a partes porque é muita coisa. Inclusive, eu vou ter que ocupar hoje o pequeno expediente também para poder terminar tudo que eu tenho que apresentar nessa casa nesse dia de hoje. Mas eu começo apresentando a prestação de contas da minha viagem a Brasília, né? Que foi uma viagem muito proveitosa, como graças a Deus todas as demais que eu fiz até hoje para Brasília. Nunca fiz uma viagem sem ter um retorno positivo, sem ter um retorno que valesse a pena a despesa, né, dos bens públicos. Então eu queria dizer que visitei vários gabinetes, né? Visitei, então, o Bibo Nunes, que todo mundo sabe que é um grande parceiro, sempre foi um grande amigo, além de deputado, e consegui mais uma vez, ou seja, pela segunda vez, né, para o meu querido povo do interior, da Festa do Agricultor de Caxias do Sul, que tem base em Fazenda Souza, né, mais R$200 mil, então, para que a festa possa acontecer de forma positiva, com bastante atrações, e que se torne, sim, então, uma festa marco para a nossa cidade, além da Festa da Uva. Agradeço ao deputado, um grande coração, e está aí mais uma conquista trazendo para a nossa comunidade. A segunda pauta também com o deputado Bibo Nunes, aonde que então foi assinada a confirmação dos R$700 mil para a construção da cobertura da quadra de esportes do Avelino Boff, Colégio de Segundo Grau em Fazenda Souza, que agora eu chamei para a luta, junto comigo, a minha querida amiga vereadora Marisol, que vai intermediar com o governo do estado as liberações para a gente poder botar em prática essa obra e fazer acontecer. Então, essa conquista já está garantida para o Avelino Boff de Fazenda Souza. Só depende do estado liberar. A pauta número 3, então, também a confirmação, então, agora fechada, antes ainda não estava certa, então, de R$1 milhão do deputado Marcon para a saúde, que vem esse ano, ou seja, daqui uns meses, né? R$1 milhão para a saúde, sendo que desses R$200 mil serão destinados para a reforma da UBS de Santa Lúcia,
não teve um investimento maior para Santa Lúcia, porque estamos acordando agora com a Secretaria da Saúde de fazer uma nova PPP para a construção, então, da nova UBS em Santa Lúcia. Então, não é necessário verba federal, sendo que será feita através de uma PPP, né, a construção da nova UBS. E esses 200 mil, então, será para uma reforma dessa atual, até que a gente possa implantar a nova. A outra pauta também, então, ficou, ao invés de 500 mil, vai ser 800 mil reais que serão investidos em reformas na UBS de Fazenda Souza, onde serão instaladas a telemedicina, será instalada novos equipamentos, será aumentada a sala, aumentadas as cadeiras para espera, será fechado o toldo externo, colocado bancos para o pessoal não ficar na chuva, vai ter um telão digital para senhas e para o atendimento, e vai ser construída também, com esse dinheiro, a garagem da ambulância, para que logo, logo o nosso interior, então, esteja uma ambulância para poder atender o povo do interior. Então, eu queria dizer também que tive uma pauta com o senador Luiz Carlos Reis, que nos atendeu com muito carinho, com muita atenção. Cobrei dele a questão da tão falada aqui perimetral, né, que ligaria a RS 453 Rota do Sol ao novo aeroporto. Ele disse que já está pronto o projeto, que está na mão do Estado, que ele está trabalhando junto. Cobrei do aeroporto, porque eu disse, falam, fazem 500 mil reuniões, dizem isso, dizem aquilo, mas não se vê nada. E ele me disse que, segundo ele, ainda neste ano será feita a licitação para o início das obras. Então, um passo positivo para o nosso interior, um passo que alegra a todos os moradores, inclusive da nossa cidade, um grande passo para a nossa cidade, para o nosso povo e para a nossa região. Que saia, então, esse aeroporto para que a gente possa ter um desenvolvimento ainda maior. Fiz uma visita também institucional ao general Mourão, no Senado, aonde que, como ele, como senador gaúcho, cobrei dele também iniciativas para a Serra Gaúcha. Ele se colocou à disposição, disse que sempre que precisarmos e que tivermos alguns projetos ou algumas pautas específicas. O senador disse que muita gente liga e manda mensagem, mas não especifica o tipo de ajuda, o setor que precisa ser investido, aonde que tem que ser feita a mudança. Então ele disse, eu estou à disposição, porém eu preciso que me tragam projetos específicos da ajuda que vocês pretendem ter por parte do meu gabinete. Então, fica então dito a todos os demais, né, que procurarem o senador, que sejam específicos, que ele está à disposição de colaborar. A pauta número 9, então, por mim, considerada uma das maiores ou das mais importantes, né, dessa viagem, que foi ter ido a Brasília, então, com a assessora Thalita da Comissão da Agricultura, que levou e preparou um trabalho fantástico sobre os projetos do granizo. E, vereador e presidente Lucas, eu do PL achei que não ia ser muito bem recebido, mas foi muito bem recebido no Ministério, com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito por todas as equipes técnicas. E, senhoras e senhores, eu não vou dizer aquela palavrinha que todo mundo disse, senão todo mundo vai rir, né? Mas vocês acreditam que o Ministério Federal da Agricultura não tinha nenhum projeto em andamento com o que diz respeito ao granizo? Não existe um projeto no Ministério da Agricultura andando ou parado, que seja, sobre a questão do granizo na Serra Gaúcha e também em outras partes do Brasil que também tem problema de granizo. Eles ficaram felizes, eu posso dizer, porque isso me alegra, eles ficaram muito felizes com os 2 projetos que a gente levou, que a Thalita preparou, muito bem preparado. Explicamos para eles, ela explicou para eles, eles gostaram demais dos projetos, tanto que eles gostaram, que eles deram o WhatsApp deles para nós e pediram o nosso, trocamos e-mails
E agora nós vamos fazer um convite oficial para que eles venham a Caxias do Sul para conhecer de perto o problema das lavouras, o problema da chuva de pedra, né? O granizo. Enfim. E a gente deixou tudo costurado, agora esperaremos os próximos momentos, né? Porque eles vão trabalhar lá com o ministro da Agricultura sobre essa questão. Perguntaram para nós os valores, quando a gente falou os valores, eles fizeram uma cara como se fosse um valor irrisório para resolver um problema tão grande, né? Eu dei um palpite para eles, que eles gostaram, e eu disse, olha, eu acho que seria interessante o governo federal colocar em Caxias do Sul, ou na Serra Gaúcha, onde achar melhor, instalar uma cooperativa federal, onde essa cooperativa associa todos esses agricultores que têm problema do granizo. O governo federal compra esses equipamentos, instala esses equipamentos, faz funcionar os equipamentos, administra os equipamentos, resolve o problema da chuva de pedra e, em câmbio, tem todos esses agricultores como sócios colaborando com a cooperativa em todos os sentidos, não só na chuva de pedra. Eles acharam fantástico e disseram que vão estudar muito essa minha posição, essa minha ideia. E, enfim, eu me trouxe por satisfeito em cima dessa pauta, que foi muito importante. É a primeira vez na história de Caxias do Sul, né, que a Comissão da Agricultura é recebida no Ministério da Agricultura para discutir projetos tão importantes para a nossa região, para toda a nossa serra, né, que são os canhões sônicos e o iodeto de prata, né, os dois projetos. Então, a gente volta feliz com essa conquista. Em momento oportuno, peço uma declaração de líder, senhor presidente. Segue em declaração de líder do PL. Segue em declaração de líder do PL, vereador Fantinel. Mas eu queria aqui, senhoras e senhores, agora dizer a minha grande indignação com algumas coisas que acontecem aqui na nossa cidade e com as pessoas que nos acompanham, o trabalho que a gente faz. Pessoal, eu tenho que dizer isso, eu não posso me omitir, faz parte do meu caráter. Eu estava lá no mesmo dia que o secretário-geral da Saúde estava correndo de gabinete em gabinete, com o chapéu na mão para pedir dinheiro para a saúde. Naquele dia fatídico, eu acompanhei o trabalho dele o dia todo, e digo aqui, sem medo de dizer, ele não parou para almoçar de meio-dia para não perder a fila nos gabinetes, para não perder emenda, para não perder dinheiro para trazer para a saúde, porque a saúde precisa de dinheiro, porque não adianta cobrar se não tem dinheiro. E aí, senhoras e senhores, às 9 horas da noite, o Mauro Pereira, que tem um encargo lá de ser o guia das pessoas que vão para lá, me ligou e me convidou, a mim, a assessora Thalita da Agricultura e o secretário Geraldo para a gente jantar junto. Nós ia comer um X, mas daí ele convidou para jantar junto. Fomos num barzinho, porque a foto mostra que é um barzinho, não é um restaurante, né? E aí lá, eu e o Mauro Pereira, porque os outros dois queriam tomar água, a gente disse, Mauro, vamos tomar um vinho, compramos uma garrafa de R$38. R$38. O que aconteceu? Olha o Geraldo lá, olha o Fantinel lá, em Brasília, tomando vinho de luxo, enquanto as pessoas moram no SUS. Calhordas, hipócritas, imundos. Nem sabem o que é vinho de luxo. Eu sei o que é vinho de luxo. E com certeza vinho de luxo não custa R$38. Isso eu posso garantir para vocês. Então, assim, tem erro. Tem que melhorar as coisas? Tem que melhorar. Está muito ruim. Agora, inventar esse tipo de coisa para atacar pessoas que estão lá trabalhando, para trazer dinheiro para cá, para melhorar as coisas, isso é o fim da picada. Isso eu não posso engolir. Atacaram a minha assessora da Agricultura, dizendo que ela foi para lá jantar fora com dinheiro público, sendo que ela pagou a passagem com o dinheiro dela.
Ela pagou a despesa com o dinheiro dela e essa casa é prova. Essa casa é testemunha. Pergunto para essa casa aqui, se essa casa pagou alguma despesa dela. Ela não tinha nem obrigação de ir no Ministério da Agricultura comigo, porque ela pagou a passagem dela. Ela foi por amor à camisa. E atacaram até dizer chega, chamaram de nome, inventaram um monte de mentira, dizendo que estava lá gastando dinheiro público. Se enxergam antes de falar. Eu já disse nessa tribuna um monte de vezes, vão estudar, porque quando se é ignorante, é preciso estudar, para ser um pouquinho menos ignorante e entender as coisas. Então eu queria deixar esse esclarecimento aqui. E agora, senhoras e senhores, eu parto para uma questão ainda pior. Espero conseguir terminar nos 6 minutos que faltam. Eu quero esclarecer um assunto que está travado e escrevi para não esquecer os detalhes. Que está travado na minha garganta. Semana passada, durante as manifestações dos servidores, fiquei chocado lendo os comentários nas redes sociais. Comentários ofensivos, raivosos, coisas absurdas. Atacavam os vereadores dizendo que vereador não serve para nada. Vereador não devia existir. Vereador é uma vergonha. Ainda mais ganhando 20 mil reais. Eu tenho todos os prints. Eu tenho todos os prints, senão eu não estaria aqui falando, tá? Vereador ganha 20 mil reais, não sei aonde, né? Porque eu não ganho, né? Eles não se enxergam e depois por isso dizem que não tem dinheiro para o servidor, por causa que os vereadores gastam tudo, né? Aí diziam, coloquem para a rua todos os CC, pois não fazem nada, é só um cabide de emprego. Pois bem, se todos os servidores cumprissem com suas tarefas, não haveria necessidade de haver CCs, não haveria. Porque CC não trabalha, porque eles diziam, né? CC não trabalha, tem que botar para a rua. Já o servidor que não trabalha tem estabilidade de emprego. Quando ele apronta uma coisa grave, precisa 1 ano para ser exonerado. Isso, sim, é uma vergonha. Hoje, mais ou menos, digo aqui sem medo, e talvez serei o primeiro na história a dizer isso, hoje, 50% dos servidores, nas mais distintas áreas, deveriam ganhar muito mais do que ganham. Deveriam ganhar muito mais do que ganham. E o restante deveria passar por uma prova de novo, porque eu não sei se passa. Eu não sei se passa, tá? Dizem que os assessores e CCs deveriam ser todos demitidos, porque não trabalham. Mas eu digo aqui aos nobres pares, colegas, está na hora de vocês, colegas, valorizarem mais os seus assessores e CCs. Pois sem eles, não iriam a lugar algum. Pois eles fazem o trabalho bruto, o trabalho pesado, o trabalho difícil. E não tem horário para trabalhar. E depois quem leva o mérito das conquistas é o vereador. Eu deixo aqui os meus aplausos a todos os CCs da Câmara e da Prefeitura. Vocês são o lubrificante da máquina pública, na maioria das vezes. Caso contrário, ela seria parada eminentemente. Parabéns mesmo, sem nenhum direito, vocês baixam a cabeça e vão à luta, sempre com medo de ir para a rua por qualquer bobagem. Quero parabenizar os servidores da Câmara, dos quais não temos nenhuma queixa. São educados, gentis, sempre prontos para nos ajudar em tudo e sempre com grande respeito aos vereadores. Parabéns aos servidores da Câmara, isso eu tenho que dar. E para concluir, eu quero dizer a você, cidadão caxense, você que trabalha nas fábricas, no comércio, na lavoura e não depende do dinheiro público, ou seja, não mama na teta pública, que nem muitos dizem, né? Toda vez que você for mal atendido numa UBS, estando com um filho doente, lembre-se, não é um CC que atende você lá. Não é um vereador que atende você lá. É um servidor. Lembre-se disso. Lembre-se disso que é muito importante, tá? Não é um CC e não é um servidor. Quando você vai a um balcão da prefeitura buscando serviços ou informações e te deixarem lá esperando enquanto conversam, lembre-se, não é um CC, não é um vereador que está te atendendo. É um servidor. Quando você, empresário, for pedir uma licença para colocar em função a tua empresa e essa licença demora 8 meses, não é um CC e nem um vereador e nem um secretário que está atendendo, é um servidor. Quando você pega o teu filho e cobra o que ele aprendeu na escola e muitas vezes estando na 3ª, 4ª série ainda não sabe ler e escrever, lembre-se que não é um CC que dá aula para ele.
e nenhum vereador. Lembrem-se disso. Então, dizer que o serviço público não funciona por culpa do CC, por culpa dos vereadores ou de alguns secretários, não é bem por aí. Eu acho que culpados existem em todos os setores e categorias. Por isso, não é atacando os outros que você se torna perfeito. A gente tem que se respeitar. Somos todos iguais, todos estamos lutando pela mesma causa. E é preciso respeito mútuo, né? Hoje, senhoras e senhores, agora vem a parte do pasme, né, Marisol? Hoje, senhoras e senhores, os funcionários públicos dizem, não todos, graças a Deus, dizem, porque a culpa de Caxias do Sul não ter dinheiro para dar aumento para nós, para fazer as coisas que a gente precisa, é culpa do CC e dos vereadores, bota tudo para a rua. Hoje nós temos 7.058 salários na ativa, dos 4 aos 20 pau. Temos 5.240 aposentados, nem vou falar em salário. O total, 12.302 servidores recebendo todo mês salários de 3 a 20 pau. Tem quem ganha mais de 20, mas eu estou fazendo uma média, né? Estou fazendo uma média. E a culpa de Caxias está sem dinheiro, sabe de quem que é? De 237 CC e 23 vereadores. 237 CCs e 23 vereadores. É deles a culpa que não tem dinheiro. É deles a culpa que a máquina está travada. É deles. Então, gente, se vocês não querem ouvir o que vocês não gostam, não digam para os outros aquilo que eles não gostam de ouvir. Porque comigo quem planta batata, colhe batata, não colhe milho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fantinel. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri, da tribuna. Bom dia, novamente, né? Especialmente agora quem nos acompanha, mas aos colegas, à mesa. Eu acho que a gente tem aquela velha história, trabalhei muito tempo com formação, né? Que tu leva a mala, mas às vezes muda o tempo, tu tem que trocar toda a roupa, né? Então hoje eu estou mais ou menos assim, acho que é a terceira vez que eu tenho que mudar o que eu vou falar aqui no grande expediente. Mas eu vou tentar falar dos diversos assuntos, tá? Uma, vereador Fantinel, preciso falar agora, estava sendo solidário com a sua questão da viagem a Brasília, né? Eu acho que, enfim, já passei por isso, inclusive recentemente aqui nessa casa, também já estive com a minha assessora em 2 viagens, que pagou todo o seu passagem, enfim. Uma demorou tanto para liberar para o Rio de Janeiro, que ela pagou R$4.000, ficou quase 1 ano pagando, né? Porque a mesa aqui não liberava a minha ida. Então, várias situações que às vezes a gente, como Câmara, vereadores jogam as coisas lá fora e não sabe exatamente como funcionam, né? Como funciona. Mas eu preciso dizer que toda generalização, ela traz consigo uma injustiça. Então, vereador, quando tu dizes assim, esses servidores, porque eles falaram, talvez foi 1, foi 2, foi alguns, né? A gente não, foi bastante, agora quanto que é a categoria? Nós não podemos generalizar uma categoria de várias pessoas, como foi colocado aqui, e dizer que todos são assim. E, independente disso, não dá para jogar fora todo o trabalho que os servidores, que as servidoras fazem, tanto no Executivo, aqui no Legislativo, enfim, porque tem problemas com CCs, né? Eu também não sou daquelas que acho que tem que endemonizar CC, porque o CC é cabide de emprego, isso e aquilo. Eu acho que para tudo tem uma lógica. Ontem de noite nós estávamos aqui conversando com estudantes do direito do curso da Uniftec e foi comentado, foi apresentado que a Câmara de Vereadores tem 113, se eu não me engano, 100 cargos comissionários e 31 servidores.
Mas o que acontece? Eu duvido que alguém de sã consciência diga que um vereador de Caxias do Sul, que este ano passou a ter 3 assessores, porque até então tinha 2, a vida inteira, numa cidade do tamanho que é, uma Câmara do tamanho que é, acho que isso é um exagero. Só que temos poucos servidores. Eu fiquei satisfeita de saber, né, que parece que iniciou ano passado, enfim, e que esse ano vai ter um concurso para servidores da Câmara. Então, não é que tenhamos muitos CCs na Câmara. Temos poucos servidores e, com o tempo, isso será corrigido provavelmente. Claro que, quando se nomeia assessor simplesmente para acomodação, e isso acontece, e acontece aqui no Executivo muitas vezes, a gente sempre vai denunciar e vai dizer que não é isso que é bom para a máquina pública, porque o trabalho do servidor, sempre ele é muito mais... são funções completamente diferentes. Né? Eu já fui CC em outros momentos e ouvia sempre isso. Até hoje você ouve assim que parece que o CC tem que fazer tudo porque é um prêmio, é um presente, como se não trabalhasse. Que fique bem claro, CC não tem horário, né? Não tem dia, então não é bem assim. Agora, a gente sabe, como tem alguns que acabam sendo feitos só para dar cargo, isso e aquilo, e não estou falando só agora, não estou falando só de Caxias, estou falando de modo geral, acaba se criticando a nomeação de cargos de confiança. Então, acho que esse é um debate que tem que ser diferenciado, e não dá para botar todo servidor que eu vou valorizar aqui, como que toca a máquina pública, que precisa ser valorizado, que fez aquela paralisação e que deveria ter recebido mais do que foi oferecido e só recuou porque teve ameaça. A mesma ameaça que foi... Aliás, nem teve ameaça, foi um acordo que foi descumprido pelo prefeito, que era esta fala que eu ia, e talvez eu consiga ainda falar hoje, que está aqui preparado, e que eu não vou poder falar, mas que era sobre a educação infantil. Porque o que aconteceu essa semana com a educação infantil, e agora falando de educação e de servidores, foi inadmissível. Mas, enfim, pelo jeito, eu vou ter que deixar para um outro momento, mas eu retomarei esse assunto aqui na casa, com certeza. Sua parte, vereador, também não muito longo, sim, porque eu estou... Obrigado, vereadora Rose, eu concordo com a senhora plenamente. E tanto que eu quero dizer para a senhora, que a senhora sabe que a semana passada, aqui nesse mesmo local aqui, eu parabenizei uma servidora da Subprefeitura de Fazenda Souza pelo excelente serviço. E também tem mais. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste foi, porque depois que o vereador presidente Lucas pediu para nós assinarmos aquele documento para que o dinheiro da Câmara vá para ajudar os servidores no final do ano, né? Aí saiu na mídia, né, que a gente tinha assinado esse documento, todos os vereadores, né? Eu também assinei para que esse dinheiro fosse para eles. Aí, o que veio nos comentários embaixo? Basta vocês ir lá olhar. Até que, enfim, fizeram alguma coisa. Então, é triste, né? Então, a gente... Vou lhe pedir uma parte, vereadora Rose. A gente tem que se respeitar, né? Entende? É por isso que a gente fica chateado. Um abraço, obrigado. Pois é, vereador, o problema é que a Câmara, e aí eu vou ter que falar, aprovou uma reforma da Previdência cruel para os servidores. Então, não tem como a gente... Como eu estou dizendo, toda generalização traz injustiças. Pro lado que for. Agora, qual é o problema? Servidores, vão não ter que repetir aqui, que para aposentados. Naquela época, eu fui na casa de 2 senhoras pensionistas, beirando os 80 anos, e elas me perguntaram, mas a gente também vai diminuir nosso salário? Por Deus, eu não sou uma pessoa de não ter coragem, mas eu falei assim para as duas casas diferentes lá em Forqueta. Eu vou dar uma pesquisada direitinho, depois eu mando o WhatsApp para sua filha, porque eu fiquei sem coragem de dizer que sim, elas uma com 78, a outra com 80 anos, iam sim ter seu salário diminuído. Quando a gente sabe que o salário de pensionista ali, de anos, acho que os maridos, um trabalhava nas obras, uma coisa assim, já não é aquilo que se pensa. Então, foi muito cruel tudo o que aconteceu na reforma da Previdência aqui naquele ano. Então, isso,
as pessoas, os servidores estão sentindo no bolso. Então, esta raiva ou essa coisa, às vezes, vem nesses momentos em função disso. Sua parte, vereador Libadi. Obrigado pela gentileza. Eu acredito que tem uma saída só. Se tem alguém imputando um crime ou conduta diversa, nós temos que tomar uma atitude de ingressar judicialmente, não generalizar. Eu entendo a sua revolta, vereador Santo Fantinel, e eu aqui talvez seja o mais revoltado com condutas que me imputam, porque eu tenho mãe, tenho companheira, tenho família, e eu não aceito em nenhum momento que me imputem conduta diversa. Então o senhor tem que pegar e processar um por vez que lhe atacou, porque aqui o que eu falo, e aqui falo com respeito que eu tenho pelo senhor, o senhor cria um passivo para o senhor e para todos nós, que depois da sua fala vamos ter que ouvir durante uma semana que nós estamos separando CCs que trabalham um monte dos servidores que também trabalham. Tem exceções que respondam pais, que sejam exonerados, da nossa parte não tem nenhum prejuízo. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é que a quem nos imputa conduta diversa, nós temos que imputar um processo, e não a todos aqueles, porque senão nós acabamos generalizando, e aqui, infelizmente, embora nós queiramos ser bodoque, nós todos somos vidraça, como bem trata o vereador Edson da Rosa. Obrigado. Pois é, então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que começar a ser exemplar. Vou aproveitar essa sua fala, vereador Libadi, para pedir desculpa aqui para quem estava acompanhando a sessão a semana passada, não lembro o dia, que geralmente eu não faço isso, acabei falando fora do meu momento, enfim, e que teve que ser interrompida a sessão. Vou pedir desculpas, porque eu acho que isso não é atitude, mas às vezes a gente realmente é humano também, né? Mas quando eu fui atacada por um vereador aqui, que estava fazendo turismo, que aliás era a minha segunda pauta aqui, né? Está aqui, era a minha segunda pauta de hoje, a prestação de conta também da minha ida de ônibus. Viajei uma noite, voltei na outra noite de ônibus para Florianópolis para participar do segundo encontro da Escola do Legislativo e de Contas da Região Sul, que também ia apresentar hoje. Fui atacada aqui, não só dessa viagem como de outra, que um dia eu vou ter oportunidade. Fui para Maricá, fui no evento da Economia Solidária, que eu trabalho esse tema aqui, e é a capital da Economia Solidária. Quero dizer aqui que eu só fui dia 16 de dezembro, porque a abertura era naquele dia, e até dia 15 nós estávamos com sessão e eu não quis faltar. Uma declaração de líder. Segue em declaração de líder da bancada do PT, vereadora Rose Frigeri. Minha assessora foi com o seu dinheiro, e como já tinha fechado, enfim, o prazo ali das contas, fui sem valor de transporte interno, que só de chegar no Rio de Janeiro até Maricá, deu um Uber de R$300, tirado da minha diária, que ainda eu dividi coisas com a minha assessoria. Voltei no dia 19, dia 20, porque a gente fez roteiro de várias coisas lá, prestei conta aqui e fui acusada de querer passar o Natal no Rio de Janeiro com dinheiro público. Aí não dá pra gente não perder a estribeira, né? Então, o vereador Libadi coloca essas coisas quando lhe imputam alguma coisa, porque isso é grave. Eu usar o dinheiro público para outras coisas é grave. E foi dito aqui, na sessão, ao vivo. Então, isso realmente a gente precisa acabar. Porque o que está certo, o que está errado. Eu posso ter todas as divergências com o vereador Fantinel. E tenho, na política. Agora, isso não significa que depois de um dia de trabalho, um vereador e uma vereadora não possa tirar uma foto num bar, numa lancheria ou num restaurante. Eu acho assim, isso sério. Eu sei que muita gente pensa, melhor não. Eu nem tinha sido eleita. Aliás, eu tinha sido eleita, nem tinha assumido. E eu fui aqui num negócio mexicano, nós vamos brindar. Minhas amigas disseram, não pode brindar com isso aí, que agora tu vai ser vereadora. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, tem coisas que eu acho que não dá pra gente levar tão a fundo assim, né? E aqui tá falando uma pessoa que não gosta de vinho, tá? Por incrível que pareça. Bom, gente, eu preciso falar pelo menos de um assunto que está no jornal de hoje, que é o município de Vacaria abre uma casa de passagem
em função da chegada do frio e de ter possibilidade de 5 graus. 5 graus. Hoje de manhã nós estávamos com isso, se não menos, aqui em Caxias. Vacaria tem 176 pessoas em situação de rua. Caxias do Sul passa das 1.000. Ontem a vereadora Andressa Marques comentou da nossa ida enquanto frente parlamentar em defesa da população em situação de rua, lá na casa, que vai se chamar Núcleo, agora esqueci, Solidário, esqueci o nome, mas que está sendo, este espaço foi apresentado pelo Sirena, presidente da Fundação Caxias, numa das reuniões, em várias reuniões, ele expressava esse desejo do Comitê Pop Rua, que funcionou no ano de 2023 e que em 2024 começou a ser esvaziado por situações aqui que eu já coloquei. Foi desmanchado muita coisa do serviço da população em situação de rua pela FAS, do ano passado para cá. O comitê foi praticamente esvaziado, não existe mais. Vereador, tenente Cristiano, o senhor foi indicado para ser o representante pela Comissão de Direitos Humanos neste comitê. E eu sou a suplente, mas vou sempre. Desde que o senhor foi indicado, teve alguma reunião? Não, porque ele não tem sido mais chamado. E o Sirena sempre colocou essa vontade de conseguir um espaço para receber pessoas em situação de rua e realmente ele conseguiu esse espaço, está com umas ideias, ainda não iniciou, muito boas. Nós conversamos lá, nenhum dos vereadores que estavam lá, o vereador Caleb e a vereadora Andressa, são testemunha da vontade do Sirena de querer acertar em muitas coisas. Nós conversamos sobre todos os assuntos, mas parece que isso aí não é bem o que nós achávamos que ia acontecer. Primeiro ia ser uma OSC, né, uma organização da sociedade civil. Conversando com o presidente da FAS, nós acabamos descobrindo que a casa Carlos Miguel, que hoje atende a 40 pessoas no Fátima, vai ir para esse espaço. Portanto, já não é mais uma organização da sociedade civil. É, no mínimo, uma junção de duas coisas. Também está sendo dito que lá vai ter 100 vagas. Claro que nós temos que descontar essas 40 que já tem hoje, então serão 60 vagas. Só que a minha fala aqui, o que nós estamos muito preocupados? Pela lei nacional, qualquer espaço para a população em situação de rua, ela deve atender no máximo 50 pessoas. Em quartos, em espaço de 4x4. Lá vai ser um espaço com todas as pessoas juntas. Mas isso não seria problema se não for um espaço da própria prefeitura. Mas está sendo uma mistura, porque a prefeitura vai dar, acho que esse ano, 3 milhões lá para aquele funcionamento e depois vai ter que dar mais, porque, claro, tem um serviço seu que está deixando de pagar aluguel. Outro dia o vereador Cláudio Libade apresentou aqui a questão dos aluguéis, está deixando de pagar aluguel, está indo lá, beleza, está economizando, então a FAS tem que contribuir. Só que eu venho cobrar aqui, essa casa vai ser aberta, o próprio Sirena fala, não vai ser inaugurada, porque falta muita coisa, mas ela vai já ser aberta no dia 6 de junho, agora. Mas eu quero dizer para a FAS, para a prefeitura, que até o dia 6 de junho falta algum tempo e está muito frio, e a FAS tem que fazer alguma coisa. Porque é o seguinte, se é uma iniciativa de empresários, da fundação, da SIC, isso não tira a responsabilização do poder público em trabalhar com isso. Aí também, quantas técnicas vai ter para atender 100 pessoas numa única casa? Isso é muito grande, é inovador, pode dar certo, e eu torço muito que dá, porque a ideia é
é impressionante, porque vai ter jantar, vai ter almoço, vai ter pouso e vai ter muitas oficinas, que é o mais importante. Oficinas que vão ensinar essas pessoas a trabalharem e depois serem inseridas no mercado de trabalho e, com o tempo, poderem ter sua própria casa, pagar seu aluguel, enfim, resgatar sua dignidade. Aquelas pessoas que vão para a rua e que não é o inverso, a pessoa é viciada, enfim, e ela vai para a rua. Geralmente é o contrário, ela vai para a rua e aí ela faz uso de drogas. Esse dia não, já faz muito tempo eu falei com um menino, que deve estar um adulto agora, eu disse, mas por que tu tá cheirando cola de sapateiro? Ele falou para mim, é a única forma de eu aguentar a fome e o frio de viver na rua. A guria devia ter uns 12, 13 anos. Então, as pessoas, às vezes, são levadas a isso. O que foi nos dito? Que já tem acordo para levar essas pessoas para tratamento, tanto do alcoolismo como da drogadição. Então, é uma proposta muito boa. Mas eu quero que a FAS assuma, e antes isto. Também foi nos dito que era a Tere, que todo mundo conhece a Tere. A Tere aqui, ela fez... a mãe Tere, né? Mas a Tere da pastoral, da população em situação de rua e tal, a Tere ia ser quem ia administrar junto ali o espaço. Agora está com a mão amiga, né? Tudo bem, mas nós não entendemos muito bem essas tramitações que aconteceram, mas isso nós vamos aprofundar. O que eu quero perguntar é se esse espaço, que a maioria dele é feito pela sociedade civil, a FAS vai dizer, não, já vai ter a inauguração daquela casa. Porque o poder público não está inaugurando nada novo, só está transferindo uma casa que tem no Fátima para ali. O prefeito vive dizendo que tem que estimular que essas pessoas vão para as casas. Eu disse um dia para o prefeito, mas prefeito, se todo mundo estiver na rua, quiser realmente ir para as casas, não vai ter vaga. Aí ele disse, não, mas daí a gente compra e tal. Então não existe. Eu quero pedir aqui, vereador Daniel, é frio. Vai ter gente que acaba morrendo. Ontem de noite estava um horror. Eu saí aqui da Câmara, sei lá, quase 10 horas, estava insuportável na rua. A temperatura está prometendo baixar, né? Ficar ainda pior. O que vai ser feito com essas pessoas que estão... Não dá para dar cobertor, não dá para dar comida, porque isso incentiva que fiquem na rua. Isso não é a minha fala, tá? É a fala, inclusive, do prefeito municipal. O que vai ser feito, então, para as pessoas? Deixá-las morrerem de fome ou de frio? Então, isso é importante e necessário, porque dia 6 está muito longe. E mesmo que seja mais 60 vagas, 20 mulheres, é pouco. Independente dessa casa, o município precisa fazer a sua parte. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Encerrado o grande expediente. Passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Agradeço e abro mão, presidente. Vereadora Estela Balardim, prejudicada. Vereador Sandro Fantinel. Da tribuna, vereador Sandro Luiz Fantinel. De fazenda. Senhor presidente, nobres pares, eu volto a essa tribuna no dia de hoje para fazer uma explanação muito triste para mim. Para mim, agora estou falando, é uma coisa para mim. Uma explanação muito triste para mim, que eu fiquei muito triste, muito magoado, e que aconteceu nesta viagem a Brasília. Todos aqui, acredito que até os que se elegeram agora nessa legislação e os que eram da outra legislação, todos os nobres pares sabem a ligação que eu sempre tive com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ouvir de autoridades do PL em Brasília o que eu ouvi me deixou muito triste, muito triste. Todo mundo deve estar se perguntando, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu que disseram para mim que hoje Sandro Fantinel, vereador de Caxias do Sul, é persona não grata dentro do PL. Disseram para mim que eu sou persona não grata dentro do PL. E eu não vou fazer nome das autoridades que falaram,
por ética moral. Mas sabe o que disseram? Isso doeu muito. E eu fiz a pergunta, por quê? Eu sou persona não grata. Por que o senhor não ataca o prefeito e não ataca os secretários? E o PL é ideológico, tem que atacar. Quer dizer então que os meus projetos, escolinhas infantis, finalizações de asfaltos, maquinários, projetos de asfaltos, reformas de UBSs, UBS de Anarec, projeto meu e da Marisol, projetos agora da nova UBS de Santa Lúcia, reformas da UBS do interior, agora esses projetos do granizo, não tem importância? Não, tem que bater. Uma parte, vereador. Tem que bater. E eu vou dizer só uma coisa para as pessoas que me disseram que eu sou persona não grata. Se eu não sou de direita, Bolsonaro é de esquerda. Por quê? Porque quem começou o bolsonarismo em Caxias do Sul se chama Sandro Fantinel, Iago Morandi e Daniel Santos. Em 2015, não foi ontem. Nós três lutamos junto. Nós três trouxemos o presidente para Caxias do Sul. Nós o hospitamos aqui. Nós fizemos a campanha. Eu, como presidente do PSL, coordenei a campanha junto com os colegas. Elegemos ele. Todas as vezes que eu fui a Brasília, ele sempre me recebeu. Inclusive, não essa, mas a outra vez também. Sempre. E aí dizer que eu sou persona não grata porque eu não ataco o prefeito e os secretários. Então, meu partido, vocês têm os mecanismos legais para fazer aquilo que vocês acham justo. E eu me coloco à disposição. Sua parte, vereador Iaco. Parabéns pelo pronunciamento aí, Sandro, conta com nós, tá? Eu vou divergir um monte de coisa do teu mandato, como eu divirjo aqui da casa de várias pessoas, né? Mas a gente aqui não cabe a nós julgar como alguém deve fazer o mandato ou não. Quem julga é as urnas, é o povo, né? E principalmente, pode ser Brasília, onde for. Eu já falei que o melhor seria de não ter partido nesse país, tá? Porque dentro dos partidos tem os caciques, tem as panelinhas, tem papagaios, mas também tem hiena, né? E aqui eu faço uma analogia com a hiena. A hiena, ela ataca em bando, ela faz uma panelinha ali e mesmo tendo resultados ruins, ela não aprende a respeitar e ser humilde com os que estão abaixo na hierarquia política. Só que a hiena é legal, porque eu costumo dizer que eu já passei por polêmicas dentro do partido, espero que não esteja mais nenhuma, mas se vier, estamos prontos para a próxima polêmica, sempre digo, se o partido não estiver feliz, pode me expulsar também, eu me preocupo com a opinião lá fora do povo, mas a hiena, ela fica só com a carniça final, né? A gente se alimenta, a gente é leão, a gente pega a parte melhor. E a hiena ela sai de trás da pedra para atacar em bando e pega só o que sobra da carniça, né? E o resultado vai vir nas urnas. Então eu espero fiquei triste, não sei quem foi a pessoa, mas eu espero mais humildade de quem está acima, né? Ou quem tem cargo em Brasília e tal, para respeitar quem está, né, aqui na Câmara de Vereadores, que a gente representa o povo, né? Então eu fico triste, mas conta comigo. Espero que isso não se repita, espero que o senhor continue no partido. Só para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que quem paga o meu salário não é o partido, é o povo. E o povo quer serviço, não quer falatório. E eu estou aqui para entregar obras, serviços e fazer o melhor que eu posso para quem paga o meu salário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro. Vereadora Marisol Santos, agradece e abre mão. Vereadora Sandra Boneto, prejudicado. Vereador Pedro Rodrigues, prejudicado. Vereador Eloy Frisso, prejudicado. Vereador Caleb Garbim, prejudicado. Vereadora Daiane Mello, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, então falar um pouquinho, reverberar o que a Tânia falou hoje, né, da questão da Rua dos Brilhantes, que foi licitado pela prefeitura apenas 500 metros, né, de uma rua que ela é praticamente o dobro de um valor de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessoa, que já estava depositado no cofre da prefeitura desde dezembro de 2023. Isso não pode acontecer, né, um dinheiro
que estava praticamente a juro no caixa, que dava para toda a rua, e esperar todo esse tempo, esperar uma manifestação da comunidade do Vila Lobos para anunciar apenas metade da obra. E pior ainda é que parece que a empresa ainda não deu satisfação da licitação, né? A empresa já foi chamada, porém não apresentou a documentação ainda, o que nos entristece ainda mais, porque provavelmente, conforme palavras do secretário de obras, que me passou um áudio agora, dizendo que isso pode ser que a empresa desista de fazer a obra antes mesmo da ordem de início. Seu à parte, vereadora Rose. Eu estava naquela reunião que a Tânia falou aqui, com o Solete, quando foi apresentado, entregue pela deputada Denise, as emendas. Inclusive uma da Rua dos Jardineiros, que era o que a prefeitura tem feito, ela faz um orçamento aquém, daí é entregue o valor, e aí não é possível fazer. Foi o que aconteceu na Rua dos Jardineiros. Esse valor das Ruas dos Jardineiros foi para a Rua dos Brilhantes, e cada pouco ela vai aumentando. Os parquinhos, vereadora Daiane, eram 30 parquinhos para as escolas. Foi depositado lá não sei quanto tempo. Agora a prefeitura diz que com aquele valor é possível fazer 12. Ou manda um orçamento reduzido no início, ou deixa muito tempo ali o valor e a coisa não anda, né? Então, acho que é importante. Obrigada pela parte. Obrigada, vereadora Rose. Eu acredito também que é muito tempo, né? Dezembro de 23, para esperar uma manifestação que aconteceu esse ano, em 2025, dos moradores, não aguentando mais aquela situação, e agora essa situação de apenas, que o valor dá apenas para metade da obra. Então, que a prefeitura arque com o restante do valor para que ela seja feita na totalidade. Seu à parte, vereadora Estela. Eu acho sempre muito oportuno a gente se posicionar em relação ao que ocorre com a chegada das emendas. A gente tem a emenda da Rua dos Brilhantes, a gente tem emendas para o Campos da Serra, a gente tem emendas para todas as escolas de ensino fundamental desde 2023. Então, já trocou a legislatura, já estamos em uma nova legislatura, ainda tendo que cobrar os mesmos valores que cobrávamos há 2 anos atrás. Valores estes que já não condizem mais com o tamanho das obras que são necessárias. Então, nos causa muita estranheza. Se foi um projeto mal feito, com um valor passado sem calcular corretamente, ou se de fato é pela irresponsabilidade de não pôr em prática as emendas federais e deixarem elas em caixa até que elas percam o valor e não possam mais ser investidas. Então, acho que esse é uma coisa muito central para o governo olhar e entender que precisa melhorar o quanto antes, senão a nossa ida para Brasília, senão o contato que a gente faz com os deputados não vai adiantar de nada, né? Muito obrigada, vereadora Estela, é isso mesmo. Então, me solidarizo com a comunidade lá do Vila Lobos, onde eu e o vereador Iago estivemos lá na manifestação dos moradores, e agora vamos aguardar a empresa, então, apresentar a documentação, pelo menos para a parte que foi licitada da obra. E também falar para o pessoal de lá do Arroio Tega, lá da parte de baixo do bairro São José, subida do bairro Fátima, que então o secretário Suzin está marcando a nossa reunião para a semana que vem, e a gente vai estar comunicando os moradores, agradecer ao secretário Lucas Suzin pela reunião, né, que vamos ter na semana que vem, para verificar a questão, principalmente, não só da canalização ali que é necessária, mas também daquela empresa que oferece risco a toda aquela comunidade ali da parte de baixo do gás butano, porque ela está descendo, ontem passamos por lá ainda, está corroendo, e isso é uma tragédia anunciada no nosso município. Apesar de não ter passado a obra pelos técnicos para ser apresentada no PAC, a gente precisa de providências da prefeitura imediatamente, porque senão daqui a pouco estaremos chorando aqui vidas perdidas e casas destruídas naquela região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Dani Mello. Passo trabalhos ao primeiro vice-presidente, vereador Petrini.
Com a palavra, vereador Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Petrini. 2 temas que eu quero tratar nesse espaço do pequeno expediente. O primeiro deles foi levantado aqui, mas eu acho que essa Casa Legislativa, nós que somos pessoas públicas, temos alguma notoriedade nas redes sociais, muitas pessoas se inspiram na gente. O frio começou e eu estava aqui, eu particularmente prefiro o frio do que o calor, mas, em geral, os nossos gostos, os nossos quereres estão relacionados a nossas vivências. E o frio, ele traz consigo alegrias para quem tem condições, para quem tem uma cama quente, para quem tem comida, mas muitas pessoas da nossa cidade não têm. Então, o apelo que eu faço à população é que seja solidária, doe. Tem a campanha do agasalho na Fundação Caxias, várias entidades da nossa cidade estão recebendo, né, doações, porque o frio, ele alija, ele prejudica e até mata muitas pessoas. Nós temos, dizia a vereadora Rose Frigeri, cerca de 1.000 pessoas em situação de rua. Eu não consegui ir até lá no espaço que a Fundação Caxias organizou, mas eu creio que hoje, nesse momento, se todos os moradores em situação de rua precisassem de abrigo, nós não temos vagas à disposição. Então, é um problema social e que o poder público precisa dar conta, na medida que nós não queremos que ninguém morra na nossa cidade. Não é admissível, numa cidade rica, próspera, que as pessoas morram de frio. Então é que eu faço esse apelo e que nós pensemos também nessa questão, não só no frio. Porque eu estou aqui, esse é o 5º ano, né, que nós estamos aqui, e a cada frio que inicia, as entidades de cabelo branco, de preocupação, no sentido de receber os moradores de situação de rua, as pessoas que precisam, e a cidade segue carecendo de ações efetivas, de política pública de saúde mental, né, de cuidado, de investimento no pop rua, na assistência social e nas outras políticas também. Então, esse é um apelo. Eu, ontem, acabei recebendo algumas doações e, em geral, na época do frio, eu tenho no meu carro, sempre no banco de trás, blusa e casaco, que enquanto eu estou na sinaleira e no sinal, a turma vai me pedindo e eu vou distribuindo, porque é o mínimo que a gente pode fazer dentro do nosso privilégio, né, que é dar um pouquinho de conforto para as pessoas que não têm enfim, as mesmas condições que a gente, estão na rua, enfim, acho que queria fazer esse apelo. E segundo, a minha fala vai ao encontro do que a parte da vereadora Estela Balardim, nesse assunto das emendas parlamentares. Eu fico imaginando subir no Vergueiros hoje. Faz umas semanas que eu não vou no Vila Lobos. Mas façam essa experiência. E a lógica é quase de rally, para ir no Vila Lobos e subir no Vergueiros. Sendo que nesse caso do que foi tratado aqui, tem emenda parlamentar. Então, hoje a realidade do Brasil é emendas parlamentares. Eu ouço falar aqui pelos vereadores a toda hora que Caxias podia eleger 5 deputados federal. Tem 2 de Caxias, fora os que vêm buscar voto aqui. Todos os vereadores querem vir se exibir porque conseguiram emenda parlamentar. Se exibir no bom sentido. Bom, e nós queremos emenda ou não? Queremos? Bom, então, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul precisa ter alguém responsável para retornar aos vereadores, aos deputados federais ou quem quer que seja o andamento das emendas. Senão a gente passa vergonha. Quem destinou a emenda, o deputado federal, o vereador ou a liderança que foi o interlocutor. É muito ruim isso. Bom, outra coisa, se o município não tem recurso de contrapartida, vai dizer o seguinte: deputada federal Estela Balardim, estou até profetizando já, nós não queremos a sua emenda, porque a sua emenda da Rua dos Brilhantes é 1 milhão e custa 2. Eu não vou botar contrapartida. A deputada já vai saber, bom, então eu não vou botar a emenda de 1 milhão, o município não tem contrapartida, porque senão fica ruim para todo mundo. Volta dinheiro e daqui a pouco o que vai acontecer
os nossos deputados do PT, do PL, de todos os partidos, os deputados vão começar a dizer o seguinte: não mandam mais emenda para Caxias, porque não realizam as emendas. E ninguém quer isso. E eu acho, tenho quase certeza que o prefeito Adiló também não precisa. Mas tem que melhorar. Eu sigo dizendo, prefeito Adiló, tem muita gente ao seu redor que é só da problemática e a solucionática fica cada vez mais distante. Muito obrigado. Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Vou voltar a um tema que foi apresentado pelo vereador Iago Morandi em abril deste ano, que é referente ao RecPay e aos contratos. Foi apresentado e aprovado por unanimidade nessa casa um pedido de informação para a exibição dos contratos do RecPay e nós tivemos um retorno e eu queria tratar desse retorno especificamente. Primeira questão: qual é o valor faturado na Zona Azul de Caxias por ano? 11.887.725 reais com 90 centavos no ano de 2023 e 12.397.841 reais com 15 centavos no ano de 2024. Um valor que é significativo. Repasses: a FAS em 2023, 2.222.000, ao FUNTRAN 1.700.000. Em 2024, respectivamente, 2.268.370 e 1.822.917,03. Mas o que eu queria tratar é que esse contrato foi firmado pelo município em 2012. Prefeito José Ivo Sartori. Em 2012 eu tinha recém saído do ensino médio. E foi contratado pela concorrência 090 2012, como prevê a lei. A grande questão desse contrato para mim é que ele foi renovado através de termo aditivo em 2022, sem o processo de concorrência ou licitação, o que deve ser amplamente divulgado, porque nós temos um problema com o RecPay. O problema começa com a Zona Azul custar R$ 4,40 por hora e a Zona Verde custar R$ 2,20 por hora. Mas ele acaba agudizando numa multa de R$ 44,00 para aquele que não realiza o pagamento da Zona Azul e R$ 22,00 para aquele que não realiza o pagamento de Zona Verde, e para aquele que não estabelece a regularização no prazo de 24 horas, uma multa de R$ 195,23, que é muito alta. Porque nós precisamos verificar quais são as obrigações contidas em contrato e atualizar esse contrato. Se a pessoa não teve acesso ao auto de infração dos R$ 22,00, ela não pode ter só 24 horas para regularizar pelo aplicativo. Ela tem que ter direito de ser notificada para posteriormente regularizar isso na Secretaria de Trânsito ou na sede do RecPay. Não é possível, porque a pessoa passa, às vezes, 10 minutos ali, passa o tempo de tolerância, acumula R$ 210,00 de multa. Tem desproporcionalidade no contrato do RecPay. E dentre as obrigações assumidas, eu queria ressaltar uma que está disposta na linha G, número 3, do contrato, que fala: receber o aviso, auto de infração, nos casos previstos de ausência de bilhete vencido ou permanência indevida para regularização no prazo de 24 horas. Sugiro que nós façamos uma atualização aqui, porque 24 horas, muitas vezes, não é eficiente para aquele que possa regularizar. E outro detalhe que eu queria tratar é do estacionamento da prefeitura. Aqui diz: a concessionária deverá disponibilizar o controle de acesso ao estacionamento municipal Getúlio Vargas. Nós podemos ter duas cancelas. Agora, controle e organização nós não temos no estacionamento da prefeitura. A pessoa vem aqui, o cara vem lá de Fazenda Souza entregar o talão de produtor, não tem como estacionar no estacionamento da prefeitura. E não é culpa do prefeito, não é culpa do secretário, não é culpa de ninguém, é culpa da RecPay. Agora tem uma pessoa por quadra para multar e não é possível que eles não consigam botar uma pessoa no estacionamento da prefeitura para cuidar do estacionamento. E o outro detalhe, que é: a concessionária deverá disponibilizar 2 veículos com 4 portas novos e sem
uso automáticos equipados com ar-condicionado, 4 câmeras, receptor GNSS de nova geração e tela de 10 polegadas aos agentes de fiscalização para multar. Nós temos que garantir que a renovação se dê da frota através desse contrato, porque só é investido em veículos para fiscalizar a Zona Azul. Nós temos que garantir, como a Festa da Uva garante novas viaturas à Polícia Militar, garantir novas viaturas à Guarda Municipal por esse contrato, mas nós temos que exigir o cumprimento do contrato de forma imediata, para que comece a se fiscalizar o estacionamento da Prefeitura e que se regularize o que hoje é inaceitável ao contribuinte. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio. O vereador Rafael Bueno prejudicado. Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos um bom dia. Encerrada a sessão ordinária desta quinta-feira, a última da semana, passamos às entrevistas finais com vereadores e vereadoras que utilizaram o grande expediente. Ao meu lado, o vereador Sandro Fantinel, do PL, o vereador que fez um resumo das atividades realizadas na capital federal durante viagem. Foram diversas reuniões, encontros com deputados. O senhor destacou quase 2 milhões em emendas parlamentares conquistadas para o turismo, saúde, infraestrutura e também do projeto, vereador, apresentado no Ministério da Agricultura do antigranizo, que é super importante, não só para Caxias do Sul, mas para toda a nossa região. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. Eu queria dizer que foi uma viagem maravilhosa, com um resultado fantástico. A gente teve, então, essas emendas, como eu já comentei durante a sessão, né? Que nós teremos reformas na UBS de Santa Lúcia, teremos reformas na UBS de Fazenda Souza, teremos a construção ali na frente com uma emenda que virá no próximo ano, não nesse, para a construção da quadra de esporte do Avelino Boff em Fazenda Souza, ou seja, a cobertura, né? Também consegui R$200 mil em emendas para a festa do agricultor de Caxias do Sul, sediada em Fazenda Souza. Então, o pessoal da festa apenas assumiu a nova comissão, já vão ficar felizes, né, com essa novidade, né, para poder trazer. E também a questão do Ministério da Agricultura, que realmente foi o ícone, né? O mais importante da viagem. Que a gente foi, então, eu, a Thalita Hernandes, que é a encarregada da Comissão da Agricultura aqui na Câmara, fomos juntos, ela que preparou o projeto aqui, né? E levou junto com a gente, e apresentamos aos técnicos, então, do Ministério da Agricultura, onde nós ficamos até extasiados em saber que no Ministério Federal da Agricultura não existia até o momento nenhum projeto antigranizo existente em andamento. Então,
eles ficaram muito felizes, pegaram os 2 projetos novos que a gente levou, ficamos lá conversando muito, explicamos como é que funcionava o projeto, mostraram o maior interesse possível, nos passaram os telefones particulares deles, nós passamos os nossos, e daqui para frente começaremos a construir, então, essa ideia, né, esse projeto do governo federal, então, comprar, não, aquistar, como se diz, né, esses equipamentos para serem instalados aqui na Serra Gaúcha, para que o nosso povo seja livre, finalmente, do granizo que sempre prejudica nossas lavouras. Para a gente entender o projeto, ele iria destruir, podemos dizer assim, o granizo que está por chegar? Como é que funciona, Sim, são 2 projetos. Um se chama o canhão sônico, que é um projeto espanhol, né, que dispara um raio ultrassônico no céu e derrete as pedras, né? Então, esse é um projeto. E tem um outro projeto, então, que é o iodeto de prata, tá? Que é também disparado através de um equipamento que dispara nas nuvens e dissipa as pedras. São 2 equipamentos. Um tem uma abrangência maior, porém também um custo maior. O outro tem uma abrangência menor, mas um custo também menor. Nós apresentamos os 2 projetos, eles tiveram interesse de estudar os 2, né? Eu, inclusive, dei uma ideia para o Ministério da Agricultura de eles criarem aqui em Caxias, alugar um prédio e criar uma cooperativa para associar todos esses agricultores que têm esse problema do granizo, e o próprio governo federal, então, comprar esses equipamentos, fazer a instalação desses equipamentos e fazer também a manutenção. Em contrapartida, os agricultores se associam nessa cooperativa para ter esses serviços por parte do governo federal, e isso vai fazer com que as cidades, porque hoje existe um projeto em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha, só que esse projeto que existe em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha, cada cidade aqui da Serra teria que pagar um valor para implantar aquele equipamento. Se eles porem em prática aquilo que eu sugeri para eles, as cidades não vão ter que pagar nada, porque quem vai pagar vai ser o governo federal. Vereador, obrigado. Um bom restante de semana. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Sandro Fantinel, do Partido Liberal, falando com a gente sobre essa questão da viagem a Brasília. Vereadora Rose Frigieri, do Partido dos Trabalhadores, também usou a tribuna, falou de diversos assuntos, mas entre eles a questão dos moradores de rua. A gente sabe que chegou o frio, né? O nosso inverno agora começa a ficar mais violento, assim podemos dizer, com temperaturas amenas. Tivemos registro de neve também em algumas cidades aqui da Serra Gaúcha. Sua preocupação, vereadora, com a falta de ações, de atividades do Comitê Pop Rua, também, né, para abrigar esses moradores. A Fundação Caxias está fazendo uma questão paralela até do município, com alguns recursos do município, mas só para o dia 6, né, a expectativa. Enquanto isso, me parece que não tem aí um dia a dia mais para abrigar, acolher esses moradores de rua. Essa é a preocupação que a senhora levou à tribuna. Bom dia. Bom dia. Exato. A gente agradece muito, acho muito louvável essa iniciativa da Fundação Caxias. Fomos visitar através da frente aqui, mas isso não pode substituir o trabalho do município com esta população. O município de Caxias já vem há algum tempo indo na contramão das políticas públicas para a população em situação de rua. Existe uma lei nacional, existem programas nacionais, existem verbas que podem ser buscadas, e o município tem não só não feito novos programas, como ainda acabado com programas que existiam há muito tempo. Eu falo da abordagem noturna, que não é a força-tarefa, são coisas completamente diferentes, e a própria abordagem diurna, que as pessoas precisam ser localizadas, precisa ser conversado, tem técnicos que faziam isso, assistentes sociais, enfim, uma estrutura para que essas pessoas não morram de frio e fome, porque agora mesmo, eu estava mostrando aqui na sessão, Vacaria, que tem 176 moradores cadastrados, está abrindo uma casa a partir de hoje para receber essas pessoas nesse frio que a gente sabe que vai ser pior, inclusive nos próximos dias. E agora mesmo também uma notícia que um morador de rua morreu esta noite em Bento de frio. E a gente sabe que as pessoas podem morrer de frio. E nós não queremos que isso aconteça na nossa cidade. Aí muitas vezes o prefeito nos coloca que é o cobertor, o alimento que é dado para essas pessoas que faz com que eles fiquem na rua, que não, a gente sabe que não é isso, né? Isso é uma análise bastante superficial, mas se essas pessoas quiserem sair da rua,
elas não têm para onde ir. Então, e lembrando, né, a gente muitas vezes aqui fala da FAS, porque nesse momento é um momento de emergência, de frio, de fome mesmo, mas a população em situação de rua, ela é responsabilidade do governo e de diversos órgãos. Tem que trabalhar a questão da educação, a questão da habitação, do trabalho, da saúde, né? E eu até, uma das coisas importantes que eu estou há muito tempo na luta é que a gente consiga um espaço para essa população estudar. Eu consegui esse espaço, consegui uma sala lá nesse espaço que a Fundação Caxias está abrindo, e mesas equipado, cadeiras e tudo. E agora estou tentando, de diversas formas, tentar professores que trabalhem com isso. Porque eu já conversei com a 4ª CRE, já conversei com a SMED, já conversei com o presidente da FAS e ninguém achou uma possibilidade de que essas pessoas que estão na rua possam estudar lá. Aí eu pergunto, sempre se diz assim, tem que trabalhar. Tem gente que é analfabeto, tem gente que tem mal, 1º, 2º ano. Como que essas pessoas vão conseguir um trabalho? Ah, tem que estudar, estão na rua, vão estudar. Mas vão estudar onde? Né? Não dá para botar essas pessoas num 6º, 7º, 5º, 4º ano numa escola regular. A EJA, a gente sabe que está cada vez mais reduzida. Mas, mesmo assim, é um público diferenciado. Eu comparo isso com os apenados, que eles têm uma escola, tanto na PIX como na PEX. Eles precisam ter uma escola diferenciada, onde eles vão ter espaço para comer, se alimentar, tomar banho. Não ter uma aula regular daquele período imenso, tem que ter uma flexibilidade. Tudo isso pode ser proporcionado, mas o município tem que dar, enfim, dar algum sinal. Aí desmantela várias políticas públicas para a população em situação de rua e não cria novas. E as pessoas aí, esta casa, né, que é da fundação, junto com o município, vai ser uma coisa meio híbrida, ela vai começar a receber as pessoas no dia 6 de junho. No dia 4, a casa Carlos Miguel, que já existe, vai ir para lá. Então, não pode ser falado em 100 vagas. São 60, porque 40 já existe e vai ser já oferecida para aquelas pessoas que já estão na casa Carlos Miguel. Mas até lá, e mesmo depois, vai precisar de mais. 60 vagas, a gente sabe que não é nada parecido do que se precisa. O que o município está fazendo? Essa, então, é a minha cobrança. Foi a minha cobrança no grande expediente e a gente vai continuar fazendo esse debate. Obrigado, vereadora. Um bom trabalho. Obrigada, um bom trabalho e um bom dia para todo mundo. Obrigado, vereadora Rose Frigeiro, do Partido dos Trabalhadores, que também utilizou o espaço do grande expediente. A cobertura completa de todas as atividades desta quinta-feira aqui do Legislativo Caxiense você pode conferir nas nossas redes sociais, no @Câmara Caxias ou no site câmaracaxias.rs.gov.br. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Foi?